Olá pessoal, uma ótima noite de terça-feira geladinha, né, pra você que tá em casa, já chegou no trabalho, tá acompanhando mais uma edição do Paulinho Playcast aqui no nosso canal da Band FM, o 102 Play. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos faz companhia diariamente no 102 Play. Segunda-feira com o Douglas Vale, com o Galera Esporte. Terça-feira tô aqui com o Paulinho Playcast. Amanhã, quarta-feira, tem o Lucas Gabriel fazendo o Na Boa Podcast. Tem o Papo Hype na quinta-feira. Enfim, na sexta tem o Júnior Videira com Incenso. É a programação do canal 102 Play. São mais de 2.000 vídeos à sua disposição. Os vídeos do Departamento de Jornalismo da Band FM, também os vídeos do departamento artístico que você pode acompanhar diariamente no 102 Play. Aqui, Paulinho Playcast, hoje é a 31ª edição, feliz da vida, tô trazendo um cara que é multimídia, o cara é jornalista, locutor esportivo, mestre de cerimônia, o cara manja demais de conteúdos na internet e vai se reinventando a cada dia. Tô falando do meu amigo Jarbas Duarte. E aí, já o gol mais longo no rádio, Jarbas Duarte. Tudo bem, Paulo? Como é que você tá, cara? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí pelo convite. 31 programas já? É isso? 31º hoje. Só vi fera passar por aqui, cara. E olha o cenário, que bacana, cara. Tá ficando aqui, legal. Ó, tem boné do Átila Abreu, tem boné do Rodrigo Freitas, cantor, tem o livro da Lina Bertin, tem aqui o Dr. Mauro Ribas, também trouxe um advogado criminalista, trouxe um livro bacana. Enfim, tem Cláudio Sorocaba, tem o prefeito Rodrigo Manga, tem a minha querida Juliana Ferraz, da gestão de conteúdo também. Olha, muita gente bacana passou por aqui, meu amigo. Só gente boa. Obrigado pelo convite, foi realmente um prazer receber. A produção que ligou foi você mesmo? Pode falar que foi você mesmo? Por aqui tudo, a gente faz de tudo. Eu e meu amigo Ricardinho, Dedinhos Mágicos. Eu vi que o Ricardo opera um negócio aí. Muito bem. Jarbas Duarte de Cesário Lange para o mundo? Nossa, cara, você sabia? Cesário Lange, até brinco com as pessoas que eu encontro por aí, que é de Tatuí ou Itapetininga, eu falo que os prédios de Cesário Lange fazem sombra em Tatuí. Os caras brigam comigo. Filho de... neto de fazendeiro, né, cara? Não, filho de... Meu pai tinha outro objetivo, né? Tem excursão, né? No começo da casa. Mas você morou quanto tempo lá em Cesário Lange? Até os 11 anos. Pô, estudou lá então, cara? Estudei lá. A infância já foi lá? Foi lá. Tem memória boa? Tem, opa! Tudo começou, Paulo, veja bem, eu tinha 2 amigos que jogavam bola comigo, eu sempre fui goleiro esquerdo. Aí você pode perguntar, mas existe? Eu conversei com o Zete uma vez, ele falou que era goleiro direito, só sabe cair num canto, né? E eu tinha 2 amigos, o Augusto e o Marquinhos. O Marquinhos depois virou Lange, os 2 jogaram no São Paulo. E eu narrava, do gol eu narrava. O Lange eu lembro, cara. Então, o Lange eu lembro. De infância. O Lange jogou no Japão depois, né? E eu narrava os lances dos meus companheiros do gol. E aí eu comecei com aquilo. Aí o meu pai e minha mãe, a dona Cida e o seu Roque, falou, peraí, Cesário Lange não... O meu irmão queria trabalhar na área de direitos, né? E eu queria ser jornalista. Então, vamos para a cidade mais próxima aí, Sorocaba. Então, minha mãe veio primeiro, depois veio meu pai, trouxe nós 2 aqui. A gente começou a vida praticamente aqui. Eu cheguei com 11 anos. 11 anos em Sorocaba. Isso estamos falando década de 80, né? 78, né? Puta, não era 80 ainda. 78. Aí você estudou onde aqui? Eu estudei no Sextão. Onde era o Sextão? Aqui perto, quer ver, na Barra de Tatuí ali. Depois eu fui pro Estadão. Aí eu repeti o último ano, meu pai falou, se você repetir o ano, você vai estudar na pior escola de Sorocaba. Aí eu fui lá, perto do Padilha lá, era Seonque, eu acho. O Seonque era na Vila Hortência. Então perto do tiro de guerra ali. Perto do tiro de guerra ali, tive que passar esse perrengue aí. Mas foi um aprendizado muito grande, né? Você sabe que nessa época, vou lembrar agora, você falou do Seonque, a gente tá falando aí 82, 83, por aí. E eu tinha um amigo, tenho até hoje, meu amigo, tá? Ele trabalhou no escritório com meu pai, que é o Milton da Silva Júnior. E ele sempre falava naquela época que ele era amigo, estudava com um cara que era narrador de futebol, que ficava imitando todo mundo, tal, parará. E ele falava tempo todo de você. E naquela época eu jamais imaginava que um dia ia lhe conhecer. Aí o tempo passou, os anos passaram, legal. E a gente acabou até trabalhando junto. Mas a primeira vez que eu ouvi falar em Jarbas, não era nem Jarbas Duarte, era em Jarbas. Ele falou, meu amigo Jarbas. E logo em seguida você cravou na Cacique. Isso, eu comecei na Clube primeiro, né?
Aliás, foi um desafio grande porque... Também comecei lá. É mesmo? Eu comecei em 1986. Porque assim, eu vim para Sorocaba, logo que comecei a trabalhar, o meu pai já arrumou um emprego no fórum, porque o meu irmão já era cartorário, né? E eu trabalhava no cartório Rolim. Aí me disseram que no cartório Renato tinha um locutor esportivo. Falei, vou mudar de cartório, né? Mudei de cartório porque a gente jogava futebol. Aí, um amigo chamado Célio, ele falou, Jarbas, vem cá um pouco. Numa dessas partidas de futebol, ele falou, narra um trechinho para esse nosso amigo aqui. Peguei, narrei um trechinho, o cara falou, nossa, legal, cara, gostei. Você gosta de ouvir quem? Eu sou fã do Osmar Santos, Silvério. Aí esse cara falou, mas aqui em Sorocaba você ouve quem? Falou, olha, eu, das antigas, Jurandir Matheus, eu gosto mesmo do Nilson César. Aí ele falou, Nilson César sou eu. Putz, quase caí pra trás, né? Você conheceu o Nilson no cartório? No cartório. E aí o Nilson falou assim, então domingo você vai ver um jogo no SIC comigo. Aí no próximo domingo eu fui lá, assisti o jogo da cabine, ele falou meu nome, a hora que ele falou meu nome eu achei o máximo, né? Aí a produção da clube falou assim, domingo que vem você pode vir no jogo? Eu falei, vai ser um prazer. Então vem mais cedo que você vai ter uma cabine especial e você vai narrar por um gravador. Legal, meu pai me deixou lá no estádio 13h mais ou menos, São Bento e Ponte Preta em 82 foi isso? Só para nomear isso, que 82, eu entrei em 86 e naquela época o chefe da equipe, né, a equipe 1080, era o Jurandir. Jurandir Matheus. Na sua época também já era o Jurandir. Era o Jurandir Matheus, Clodoaldo... Armando Júlio, J. Bonora. J. Bonora, tinha um outro repórter que eu não lembro, Wagner, não, que era? Valdemar Ribeiro. Valdemar Ribeiro. Fai. Tá. E aí é isso mesmo. Então o que aconteceu? Naquele domingo eu cheguei mais cedo, peguei aquela relação das manchetes e eu percebi que o nome do Nilson estava escrito à máquina e o meu estava riscado assim, o meu nome embaixo. Eu falei, eu vou usar a mesma escala. Ele falou, não, você vai estrear hoje, porque hoje o Nilson estreia na Jovem Pan. Nossa, aquilo deu uma tremedeira, o microfone pesou. Aí o Jurandir, completamente afônico, ele falou, fica tranquilo que a hora que o cara pegar na bola, eu te posiciono aqui no papel. Só que eu narrando no estádio ao vivo e eu narrando no banheiro de casa, a hora que cruzou isso, ficou uma salada, cara. Foi a pior transmissão. Aí fiz um jogo, depois fiz mais um em Santo André, e o Nilson falou assim, olha, a sua narração é muito rápida perto de Jurandir Matheus, e outros caras, né? Acho que o Desidério estava lá, tinha um cara de Porto Feliz Décio também. Décio Fernandes. Trabalhei com toda essa Décio. E daí ele falou assim, não vai ter condição. Aí ele arrumou convenção de tu com o Fábio. Fui lá, fiz uns 6 meses. Então o Nilson sempre te ajudou, assim, sempre ajudou, carreira. Sempre. Tenho uma gratidão grande por ele. A gente até brinca quando a gente conversa e falou assim, Jarbas, eu te mostrei onde era o banheiro, mas eu não te ajudei a fazer o negócio. E eu fui, cara, eu sempre fui criativo, né? Eu sempre fui pegando as oportunidades. Aí a Cacique precisava de um narrador pro Cruzeirão. O Lauro Campos estava montando uma equipe. Sim. O Lauro me chamou para transmitir o Cruzeirão. Fiz basquete também com o Mauro Nóbrega. O Mauro Nóbrega narrava os jogos de basquete e eu só girava o placar. Ele falava aqui no ginásio tal, eu falava 104-97. Entendi. Foi praticamente meu começo. Depois eu transmiti muitos jogos com o Tadeu Bismara. Viajei em muitos lugares do Brasil com ele, com a Cacique, né? E aí chegou a oportunidade de fazer faculdade de jornalismo. Eu namorava uma moça chamada Jaqueline, que os pais dela me deram uma grande oportunidade, porque eu fui levá-los para fazer o vestibular em Campinas e o pai dela falou assim, você não quer prestar vestibular já que você está? Eu falei, sou muito mal de nota, né? Eu sou um fracasso. Ele falou, vai lá, eu pago. O cara me pagou tudo. Pagou apartamento para eu ficar lá e me deu 4 nomes de rádios. Rádio Brasil, Rádio Central, Educadora e Rádio Cultura. Só que você vai na primeira. Se você não conseguir falar primeiro com esse cara aqui, que é o Valdemar Amorim, não vai nos outros 3. Insiste nesse cara. Aí o primeiro cara que apareceu, eu consegui falar com ele e falou assim, garoto, você já está escalado para amanhã. Se esse cara do gravador aí eu fui para Moça Bonita, transmitir Ponte e Bangu. Foi um começo legal. A Rádio Brasil de Campinas... Você ficou quanto tempo na Rádio Brasil? Fiquei de 85 até 89, quase. E no interior, embora você tenha começado na Rádio Clube, teu nome marca mais Campinas do que Sorocaba. Campinas, Sorocaba, muito mais. Aqui em Sorocaba, na verdade, foi interessante porque eu comecei a fazer uns jogos de cabine e eu conheci um cara muito famoso no rádio e na TV. Deixa eu lembrar o nome dele. Ele é de Piracicaba. Rogério Aquiles, capitão. Que trabalhou na Gazeta. Então, eu conversando na cabine com o Rogério, ele falou, Jarbas, você tem vontade de ser narrador esportivo mesmo? Eu falei, eu tenho. Então, o caminho é Campinas, Santos e São Paulo. É mesmo? Isso foi São Paulo direto. Não, esquece.
Você não vai ter oportunidade, não é que você é bom ou ruim, lá não vão deixar você entrar. Aí eu fiz esse caminho, Campinas, depois eu fui narrar em Santos, na Cultura já fui chefe de equipe lá, e de lá eu já vim para a Rádio Globo em 90. Só que a Globo estava montando uma equipe para a Copa do Mundo, a Copa da Itália, e eles não iam aproveitar depois da Copa. Aí eu conversei com o Tim Teixeira, ele falou, vou ser sincero com você, nós temos 4 narradores. Osmar? Era Osmar, Oscar, Paulo Soares e Cledir Oliveira. Eu era o 5º. Caramba! Eu era o 5º. Só que você não vai para a Copa. Os 4 vão e você fica. Você vai ser o stand-by. Puxa, mas daí eu não botei oportunidade, né? Aí a Tupi estava montando uma equipe, a Rede Brasileira, que era o Edemar Anuzek, tinha o Hino Rodrigues, Barbosa Filho, Hélio Claudino. Uma equipe bem legal, repórteres famosos de hoje em dia, né? E fui para lá. Aí acabei fazendo Itália, Estados Unidos e França. 3 Copas eu fiz. Lá na Fórmula 1 também, ao vivo, fiz algumas corridas ao vivo. Eu conheci nessa história toda 38 países, pô. E você pegou um momento bacana da Fórmula 1 e os brasileiros brilhavam, né? Sim. Aí a oportunidade, na sequência, que a Tupi acabou no plano Collor, né, tendo que mandar todo mundo embora, eu fui para a Gazeta. Fiquei quase 2 anos na Gazeta. Apresentei o Disparado no Esporte. A Gazeta foi numa época também que ela ficou 24 horas falando de esporte, Sim. Não era isso? Eu estava nessa equipe aí. Jorge Vinícius, Cledir Oliveira, que Paulo era comandada Soares, pelo Pedro Luiz. Pedro Luiz. Eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes. Pedro, Fiore, Enio. Daí a Gazeta estava com 3 narradores. Eu não poderia viajar porque eu apresentava o Auto Shop da Gazeta, um programa de carro, né, que depois vou te contar como é que foi essa história. E aí o Barbosa foi para a Record. Só que eu fui para a Record para ser coordenador e narrador. Só que eles não tinham mandado o coordenador embora ainda. E aí eu tive muita chance, porque o Reinaldo Costa, morando em Cruzeiro, ele dificilmente vinha em todos os jogos. E aí eu fazia a abertura da transmissão e eu narrava. Então eu fiz muitas viagens, tenho uma gratidão também pro Reinaldo Costa, que ele ligava e falou, tô rouco, não posso. Eu assumi o comando das transmissões. Então você teve essa passagem na Record. Na Record. Você teve uma ou 2 passagens na Record? Uma só. Só uma? Uma só. Na Tupi eu tive 2, na Gazeta 1. Foram as emissoras que eu trabalhei em São Paulo. Porque na Record eu me lembro, cara, que você me encaixou lá, eu fazia boletim de Ponte Preta e Guarani. Isso. Coisa de rádio, né? Não, Sorocaba. e você... eu era o setorista dos caras. Não, eu outro dia encontrei com um cara, quer ver, ó, deixa eu lembrar o nome dele, é um cara, acho que é Washington o nome dele. Ele falou, Jarbas, eu fazia o boletim de Campinas. Quando eu me ouvia na Record, você me chamava, meu Deus do céu. Porque a Record era uma tradição, né? 1000 kHz, em qualquer lugar do mundo. Não, a gente foi fazer os programas, o Fiore me chamava, né? Sim. Era muito legal, né? O Fiore, Paulo Roberto, não sei o que, Campinas, Guarani, Ponte Preta, tal. Foi um barato fazer isso aí também, foi muito legal. E você que me encaixou nessa época na Record, nem me lembro que ano foi isso aí, mas eu lembro que eu fiz. Eu fiquei na Record de 90 a 99, eu acho, cara. Fiquei por 9 anos lá. Trabalhei com grandes nomes, o Oswaldo Maciel era o chefe, Barbosa Filho, esses repórteres todos. Marcos Barreto, acho que trabalhou com ele. Marcos Barreto Santos. Exatamente. Então, Henrique Guilherme, Roberto Carmona, Oswaldo Pascoal, nossa, só fera. Eu coordenava a equipe, né? E era narrador. Era o 3º narrador. Pô, isso traz uma bagagem, uma experiência. Nossa. E agora, cara, sim, com toda essa experiência, né? E a gente vai falar muito sobre rádio, veículo rádio, que eu me considero um cara de rádio, né? Eu cresci no meio do rádio, tenho muita dificuldade hoje com toda essa mudança, o rádio que vai virando TV, vai se modernizando e é uma necessidade para isso, mas o rádio também, ele dá muita versatilidade, você trabalha muito no ao vivo, né? E quem trabalha muito no ao vivo acaba fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Eu tive várias oportunidades, por exemplo, eu lembro que o teste na Rádio Globo, eu cheguei lá do nada, bati na porta, falei, eu quero falar com o coordenador, alguns já me conheciam. Eu lembro que o Tim Teixeira pediu para eu sentar numa cadeira e falou assim, então vamos lá, você quer ser narrador esportivo da Rádio Globo? Era Globo e Excelsior, né? Sim. E no dia que o Oswaldo Luiz, que era repórter, casou, todos em Campinas hoje. Na IPTV, né, meu amigo? Todos foram no casamento dele e eu tive que fazer 2 transmissões, sábado e domingo. Fiz um Corinthians e Ponte Preta em Campinas e fiz uma seleção paulista e seleção do Paraná, eu acho, seleção carioca e seleção paulista num fim de semana. E aí o teste na Rádio Globo era assim, Jarbas, vamos imaginar que eu vou te chamar você vai estar acompanhando a CBF na Suíça, eu vou te chamar de lá, então você vai entrar falando que você está lá. Então ele fez umas pegadinhas comigo, né? Vamos imaginar que você está na Paulista, pegando fogo num prédio, eu te chamei na viatura, então eu tive que descrever isso.
Então é interessante, né? Sim, pô. A forma que o cara te bota na parede pra você. Aí ele falou, nossa, você saiu bem de todas as. Né? Falei, o narrador esportivo hoje ele faz qualquer coisa, né? Ele apresenta programa de rádio, igual você é versátil, repórter, jornalismo, música. O rádio dá essa bagagem para você, né? Dá. E a minha história no rádio, talvez a sua também, mas assim, eu entrei em 86 na Rádio Clube para trabalhar, para ser estagiário. Né? Estagiário dessa equipe, comandado pelo Jurandir, que tinha o J. Bonora, tinha o Clodoaldo, que o Clodoaldo era uma referência como repórter aqui, tinha o Caio Comit, enfim, era toda a equipe lá da Rádio Clube. E aí, cara, na boa, naquela época não se podia falar menor de 18 anos, né? Era uma regra da época e tal. Então, quando eu completei 18 anos, eu estava lá como estágio e que eu fui para minha primeira transmissão, cara, era como se eu tivesse feito aquilo há muito tempo, porque eu só não falava, mas enfim, foi porque foi uma escola, conviver 2 anos eu fiquei fazendo estágio lá, 2 anos, aí fiz produção de programa, fiz plantão, fiz rádio escuta, passei por tudo ali, até chegar ao campo e começar, na época, fazendo os jogos como setorista. E olha que engraçado, eu jamais, uma coisa que hoje talvez eu me arrependa um pouco, mas jamais quis ser narrador, porque eu queria ser repórter, eu queria estar no campo, queria estar entrevistando os caras, tal, enfim, e cresci sendo repórter até pouco tempo atrás, e jamais pensei em ser narrador. Eu sempre narrador. Primeira vez que deram um trabalho para ser repórter, eu me lasquei totalmente. O Lauro Campos falou, você vai pegar o gravador, você vai na concentração do São Bento, que fica na rua Padre Luiz, não sei, era uma casa, e você vai entrevistar os caras. Falei, cheguei lá, bati na porta, o cara me atendeu. Eu sou repórter da Rádio Cacique, da equipe do Lauro Campos, eu vim fazer entrevista. Opa, pois não, entra aí, Jarbas. Você podia me dar uma força? Aquele cara dali é o João, aquele é o Pedro, aquele é o Celso. Legal, marquei no papelzinho, entrevistei, cada um, fiz o trabalho. Cheguei na rádio, era que eu botei o som pro Lauro, falou, Jarbas, você trocou todos os nomes, os caras me sacanearam. Os jogadores. Já que esse moleque tá começando me sacanearam feio. Aí foi um aprendizado, né? Não, vai aprendendo. Não prestar atenção. Nessa história toda, cada perrengue que eu passei, eu narrei o Varziano aqui. Às vezes eu ia com a Kombi do meu pai, estacionava do lado, meu pai tinha uma Kombi, a gente abria as portas, eu e o Lauro sentávamos na beira do lado da Kombi assim, para transmitir o jogo. Puxava o cabo do poste, né? O RX, TX na maletinha, né? Hoje, como chegou no ponto diferente, né? Então, eu narrei muito, Cruzeirão, nossa, era uma delícia fazer tudo isso. Aí, quando eu fui para Campinas, cara, eu senti o negócio ficar sério, porque lá era Sistema Globo de Rádio. O chefe era Osmar Santos. Eu narrava, porque lá é o seguinte, as rádios lá tem sempre 2 narradores, um Ponte e outro Guarani. Sim. Então, eles se identificam. Eu era o terceiro. Na Brasil, por exemplo, eu só narrava quando o cara ficava gripado. E aí surgiu lá um campeonato amador no domingo de manhã, no campo do São Bernardo, lá eu narrava na Rádio Brasil de manhã. E aí foi interessante porque um dia eu narrei de manhã e fui pro Brinco de Ouro que ia ter o jogo do Guarani, mas era outro cara que ia narrar, era o Dionísio Pivato, esse cara faleceu depois aí numa pescaria, o Dionísio ia narrar o jogo, eu fiquei na cabine no cantinho lá. Aí nisso, era tipo 1h da tarde, chegou o Osmar Santos, que era chefe da equipe, né? Ele passou na cabine da Rádio Brasil, depois ele ia na Globo CBN, na Globo Excelsior na época, né? Aí ele parou na porta da cabine e falou, Valdené, quem é esse rapaz que estava narrando cedo? Que ele veio lá pelo frango assado, comeu um negócio, tava acompanhando, né? Tava dando aquela corujada que a gente sempre fala, né? Aí o Valdené olhou pra mim e falou, pô, se eu falar que é o Jarbas e o Osmar falar que foi ruim, vai queimar o garoto, né? E eu fiquei naquela expectativa. Aí ele, inteligente pra caramba, o Valdené Mano, falou assim, Osmar, o que você achou do cara? Perguntou primeiro. Ele falou, sensacional, o moleque tá voando, pode colocar ele no rodízio. Guarani Ponte, ele é o único que vai fazer Guarani e Ponte. Os outros 2 fixo. Entrei, aí que eu comecei, né? Depois eu fui para Cultura, depois Educadora, passei e Rádio Central. Eu fiquei 4 para 5 anos em Campinas, eu trabalhei em quase todas as rádios. Com registro? Ou naquela época também era meio no fio do bigode? Não, era na carteira, eu lembro que era na carteira. Eu sempre fiz os 2, né? AM e FM. Lá em Campinas eu tive a oportunidade de trabalhar na Rede Cidade, depois trabalhei na Antena 1 também. Aliás, na Rádio Cidade eu fazia fim de semana o Cidade Love Songs. Lembra aquele programa? Lembro.
Cai a voz. Boa noite. Faz aí, gatinho. 10:04, Love Songs. Muito bom. E era o Brasil todo, né? A Rádio Cidade tinha em todas as capitais. A minha chegada em Campinas foi mais ou menos assim. Aí surgiu uma oportunidade, o Luiz Roberto Demúcio saiu da Rádio Cultura e foi para a Rádio Globo. Isso foi em 88 para 89. Homem de São João da Boa Vista. Grande Luiz. E aí um cara lá chamado Tonico Barbosa, que chefiava a equipe, ele falou, olha, eu tô querendo que você vá para Santos. Vou te dar toda a estrutura, salário legal, um apartamento para você morar, permuta em padaria, restaurante, você não vai precisar de nada. Nem de carro, eles me emprestaram lá uma Chevy 500, lembra da Chevy 500? Lembro. Chevetinho, que era uma picapezinha. E fiquei lá na Cultura acho que uns 3 anos, chefiando a equipe. E narrando os Jogos do Santos. Narrando os Jogos do Santos. O repórter era Eduardo Barazal, que é aqui da Barazal, que trabalhou na Gazeta também. Trabalhou na Gazeta, Globo. O Barazal tem uma história bem legal no rádio também. E aí surgiu a oportunidade de ele vir para a Rádio Globo em 90. Nessa história que eu falei que não me aproveitar, eu fui para Tupi. Mas ter trabalhado na Rádio Globo foi sensacional. Foi muito legal, né? Um prefixo que todo mundo gostaria de trabalhar. E acrescenta muito. Eu fiz jogos, fiquei acho que uns 6 meses na Globo. Eu fazia jogos Globo e CBN, e Globo e Excelsior. As duas, nossa, é uma loucura, né? Nos 1100 e no 780. Fiz várias partidas, várias transmissões fora do estado de São Paulo também. Na época em que o rádio mandava, né? Nossa. Porque hoje, enfim, eu sempre digo isso, as coisas precisam se modernizar, é verdade, mas depois do advento da TV fechada, né, que a gente chama de TV a cabo, o trabalho que o rádio fazia, chegada nos times, concentração, a TV hoje ela faz, mostra tudo. Eu me lembro que a Record, por exemplo, foi transmitir um jogo Corinthians e Atlético Mineiro no Mineirão, e a gente se atrasou, o trânsito, a gente estava chegando na Grande Belo Horizonte, tipo 5:30 da tarde. Nós tínhamos um programa às 18, né? O Record nos Esportes às 18. Como é que a gente ia fazer concentração? Parei num posto de gasolina, porque o narrador ele sempre chefiava a equipe, né? É o cara que mandava, né? Grana, onde ia ficar, tal, sempre foi assim. A gente parou num posto de gasolina, a gente foi lá e jampeou o telefone do posto de gasolina, os dois sentaram na Blazer da Record. Aí o Oswaldo Maciel estava apresentando o programa. Vamos a Belo Horizonte, na cabine do Mineirão. Alô, Jarbas Duarte. Muito bem, Maciel. Babá. Aí eu chamei o repórter, estava na concentração, ele estava do meu lado. Então o rádio tinha essa magia, né? Essa magia sensacional. Aqui em Sorocaba, por exemplo, eu coordenava o esporte da Record e um sábado o Reinaldo Costa foi para Niterói transmitir o Botafogo. Ele, Edinho Campos, acho que o Edson Braga. E a abertura da jornada era às 2 horas. Então eu estava dando umas voltas de carro aqui em Sorocaba, que eu vi visitar meus pais, e ouvi na rádio. Começou a jornada, o plantão abriu. Carlos Roberto abriu o plantão, eu falei, mas cadê o Reinaldo Costa? Liguei porque eu coordenava, né? Só que eu estava de folga aquele dia. Liguei na rádio a cobrar, porque a gente pegava o orelhão, né? Ligava a cobrar. Falei, o que está acontecendo? Jarbas, ninguém consegue falar de Niterói. Nem Globo, nem Jovem Pan, nem Record. Falei, putz, e agora? O que a gente faz? Cara, não sei o que eu faço. Falei, me dá 5 minutos. Eu estava na Marginalzinha, entrei no Corpo de Bombeiro. Botei meu carro ali na calçada, chamei lá um cara de plantão no sábado e falei assim, você pode me fazer um favor? Eu sou locutor da Rádio Record e eles não estão conseguindo transmitir o jogo do Botafogo e do Corinthians em Niterói, e eu precisava usar aquele teu telefone lá, do orelhão, e a sua TV. O cara falou, como assim, cara? Aí eu virei a TV dele, que era uma parede, virei, né, um monitor grande, eu virei, é bem menor, né? Virei aqui, liguei para a rádio a cobrar, inverti o bocal, o cara me botou o som aqui, eu transmiti todo o jogo sozinho daqui, sem escalação, sem nada, vendo o jogo da televisão. Aí depois entrou o Barbosa, entrou o Marcos Barreto lá de Santos, a gente foi catando um que estava de folga, porque a equipe que foi lá não conseguiu falar. Agora imagine você, uma aventura, né? E no domingo eles colocaram os 2 gols do Corinthians contra o Botafogo, e depois eu fui eu estava lá na produção para ouvir, perfeito. Parecia que o cara que estava narrando. O ouvinte jamais imaginou que estava acontecendo isso. Jamais imaginou. Eu fui, até o Milton Neves falou um dia desse, eu fui pioneiro em colocar o WhatsApp no ar, na minha rádio, no aplicativo. Eu fui pioneiro em colocar o ouvinte, porque assim, eu falava na transmissão, mande um alô onde houve a Record. Aí o cara gravava, alô Jarbas, eu estou em São Manuel ouvindo você, tá? Então eu gravava, né? O coordenador dava uma grana pro operador fazer isso. Teve um dia que ele falou, não vou pagar mais o cara. Você consegue fazer isso ao vivo? Eu falei, coloca aí, cara. Só que assim, existe uma ciumeira, né, nesse nosso meio. O operador que colocava no ar a minha transmissão, ele falou... Falei assim, mas não tem nenhum ouvinte querendo falar comigo, cara. Eu comecei a narração no Morumbi, São Paulo, não sei o que, e mandava, manda um alô de Ovo Record.
Ninguém. Aí eu peguei o telefone interno nosso e falei assim, ninguém ligou. Aí ele falou, você desculpa se você não tem audiência. Aí eu peguei o celular de um cara e liguei no telefone, tava fora do gancho. Pra sacanear, né? Era sacana. Aí ele começou a colocar. Então, graças a Deus, essa minha facilidade de fazer as coisas, e às vezes coordenar a equipe, eu sempre tive essa facilidade, essa expertise, né, de querer fazer a coisa diferente. E minha vida inteira foi assim, praticamente. Eu acho que você é um cara muito versátil nas coisas que você faz, quer dizer, hoje, né, com o digital, os conteúdos que você cria na internet, enfim, tudo bem, é uma bagagem de uma vida toda, de todo esse aprendizado, né, e só para fincar aqui o rádio, repito, é o rádio que dá toda essa bagagem. Sim, você fazer uma transmissão ao vivo, hoje, por exemplo, aliás, eu sempre fui assim, né, o cara... Por exemplo, na Rádio Brasil de Campinas, acho que foi na Brasil, não, foi na Rádio Cultura, eu acompanhei a ponte no módulo amarelo do Campeonato Brasileiro. Então era Campina Grande na Paraíba, Cuiabá, visitei esses lugares aí. Viajou pra caramba. Nossa, e sozinho. Eu instalava o equipamento, às vezes tem jogo, por exemplo, no Rei Pelé, eu fiz 2 partidas no Rei Pelé, com ponte no sábado e Guarani no domingo, eu instalei no campo, eu fui repórter. Então acaba o primeiro tempo. Deixa eu falar aqui com o Paulinho. Entendi. Fiz muito disso. Até é engraçado, um desses jogos aí no Rei Pelé, eu tava com aquela régua de tomada, faltava 5 minutos para entrar a jornada. Eu coloquei a tomada e levei um choque. Fui jogar 220, né? Fui jogado para trás assim na cadeira. 5 minutos ainda tá no ar. Aí alô, Jesus do Brasil. Com a liga torta, cara. Foi um barato. São muitas as histórias. Já bom, tá com fome? Chegou nossa pizza aí. Opa, mas antes de abrir a pizza, nossa lembrança aqui no Paulinho Playcast aqui. Cara, uma caneca. É a canequinha que todo mundo passa aqui. Olha aí. Leva a canequinha do Paulinho Playcast aqui. Gosta de caneca, Jogão? Opa, eu tomo café com leite. Adoro café com leite, cara. Agora que eu tô tentando tirar o açúcar, cara, porque... Eu tomo tudo sem açúcar. Sei, eu preciso amigo. Obrigado, lindo. Aliás, que o negócio de caneca, né? Cara de rádio tem que ter caneca, né? Tem que ter caneca. Esse é o meu presente pra você. Pô, valeu, Germão. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é no Rádio Futebol ao vivo. A gente vai falar muito sobre esse projeto do Jarbas, que é muito legal, né? Que é o Rádio Futebol ao vivo, tá aqui. Boletim da bola. Esse é o nosso programa diário. Jarbas Duarte. Você tá todo dia no ar? Todo dia no ar. Esse programa de esportes ele tem duração de 1 hora. Eu tenho convidados, né, ex-jogadores, ex-treinadores. E eu tenho horário fixo? Eu faço das 9 às 10 da manhã no aplicativo ao vivo e depois ele se arquiva, ele fica no looping, né? Aí, às 18 horas, entra na rádio do Capitão Hidalgo, rádio cwbnews.com.br. O Hidalgo também virou independente, ele tem a rádio dele 24 horas com música, né? Capitão Hidalgo, que ex-jogador de futebol. Ex-jogador do Juventus, 15 de Piracicaba, pentacampeão pelo Curitiba. E por muito tempo comentarista, morou em São Paulo aqui na Record também. Morou na Record comigo também, Record, Tupi. Eu assim, com essa história de internet, eu levei muitos amigos, né? Marcelo Santos criou uma rádio só do Juventus, o Hidalgo acompanha o Curitiba. Aí pelo Brasil, vários jornalistas esportivos começaram a criar suas rádios. E depois até eu vou falar, eu criei uma rede de rádio só com rádio da internet. Foi interessante que quando a Record mandou todo mundo embora, Paulo, tinham 19 caras. Estamos falando de que ano? Estamos falando de 2004, por aí, 2005. E depois eu trabalhei na Tupi de novo. Tinha uma rádio FM chamada News também. Eu lembro. Você e Demar. Eu, Demar Anuzek. Demar também passou 2 vezes. 2 vezes ele foi meu chefe, né? Na Tupi na época e também na News. Hoje ele tem o podcast dele também, né? Tem. No Facebook. Lá ele convida muita gente legal. É bem competente ser narrador. Das antigas, aliás, né? Gostava muito do Edemar Anuzek. Eu acompanhei Edemar, moleque, sei lá, com 8, 9, 10 anos. Era Silvério e Edemar na Jovem Pan. Eu tenho uma história interessante, porque eu, quando trabalhava no fórum, eu era escrevente de audiência. Então eu ficava com o juiz lá na sala de audiência, né? Então às vezes de manhã eu escrevia 60 laudas, né? E na hora de revisar, eu revisava narrando. E aí o juiz Orlando Bastos, ele passava ali no cartório Renato na porta, tipo 10 horas da manhã, e falava: vamos lá, Edemar. Ele me chamava de Edemar porque eu gostava. E ele gostava do Edemar também. Só que os caras do cartório falavam: vai lá, Edemar. Os caras brincavam. E eu lia a lauda narrando. Até era um negócio bem engraçado, porque eu lia rapidinho para acertar onde tinha o erro, porque na hora de datilografar, né? Eu era bom rápido, eu batia sem olhar. Hoje no computador eu também faço assim, né?
Mas é interessante. Aí nessa época da Record, 19 caras foram mandando embora. Aí o Barbosa Filho, que era o chefe, ele falou: Jarbas, não desmerecendo as rádios que você trabalhou no interior, não volta para a rádio do interior. Você chegou a trabalhar na Record, fez Copa do Mundo, narrou Fórmula 1, né, tá na TV agora fazendo um programa de carro, narrou luta. Monta uma rádio tua na internet. Aí eu falei: como assim, cara? Tava começando, 2008, 2007, 2008. Eu montei e fiz o primeiro jogo. Primeira transmissão que eu fiz tinha um ouvinte. Falei: opa, quem será que tá ouvindo? Pai, mãe? Não. Um outro computador na sala. Para monitorar. Ou seja, na rede só para mim. Aí foi 100, 200. Nessa época aí é engraçado porque se eu tivesse 100 ouvintes, eram R$100 na plataforma que eu tinha que pagar. Então eu torcia para não ter muito ouvinte. Olha que louco. Para não ter muito gasto. Porque na época pagava. Pagava. Os pacotes eram de 100, Entendi. 200. Tivesse 500 internautas, era R$500 que você tem que pagar a plataforma. Olha que absurdo. Eu olhei hoje, a minha é ilimitada, né? Tem muitos aí, tem um número. Mudou grande. a regra do jogo, né? Nossa, totalmente. Então é isso, a Record foi uma grande escola para mim, né? E depois a internet veio de uma forma, porque eu fui no tiro cego, né? Não tinha. Só tinha rádio que retransmitia. É pioneiro ou já tinha gente Olha, fazendo? segundo a plataforma lá, Virtus, rádio montada na internet e por jornalista profissional, não é um cara que monta aí. Hoje time de futebol tem, né? Mas ninguém é jornalista, não. Rádio retransmitindo na internet tinha um monte, né? Que não era. Web rádio foi uma das primeiras, né? Web rádio. Foi um desafio grande, porque na hora de colocar um nome que era o problema. O que eu vou colocar de nome? Culturas, não sei o que nome. Eu coloquei rádio, futebol, ao vivo. Aí todo mundo criticava. Jarbas, você tá louco? Rádio é uma palavra muito pública. Sim. Futebol, ao vivo, então. E hoje, se você buscar na lojinha de aplicativos, a minha aparece na frente das grandes. Porque o cara vai procurar. Às vezes eu pergunto: você tá na Tailândia, cara. Você é brasileiro, mora aí, você é engenheiro, até tem um ouvinte assim. Eu moro na Tailândia, estou há 17 anos aqui. Por que você não baixou uma Band, uma Jovem Pan, uma Transamérica? O cara, não, cara, eu nem lembro o nome dessas rádios. Eu procurei rádio, procurei futebol e queria ao vivo. Aí apareceu o logo da sua rádio, o logo. Falei: caramba, eu vou baixar. Mas por que você baixou o aplicativo? Jarbas, eu ouço essas rádios há 10 anos, nunca ninguém falou meu nome. Eu coloco o cara no ar, eu brinco com a esposa, né? Essa humanização, essa identificação com o ouvinte. A interatividade minha é eu e o ouvinte. Eu tenho comentarista na minha transmissão, tenho repórter, na abertura, encerramento e intervalo. Bola rolando é eu e o ouvinte. Ele bacana. manda via WhatsApp. Mas sim, bacana. Aliás, já participei várias vezes lá. Opa. É um jeito diferente de fazer, mas quando eu tentei, por exemplo, foi até engraçado, porque eu precisava... E é com áudio e vídeo, né? Áudio e vídeo. Quando eu convidei o Capitão Hidalgo para participar dos comentários, né? Falei: nossa, como é que eu vou fazer? Como o Hidalgo já tem a rádio dele, eu narro jogos na rádio dele, ele comenta jogos da minha. Fizemos uma parceria. O Walter Correia, que é de Manaus, ele tem uma Webcop News, é uma rádio também. Mesma coisa. O Cláudio Rodrigues está em Uberlândia, o Lucas está em Santos, Hidalgo em Curitiba, o Walter em Manaus e em Sorocaba. Olha que salada virou isso. E com a qualidade e a transmissão perfeita. Então, quando eu fiz esse convite para o Capitão Hidalgo, foi difícil ele entender. Não, eu quero entrar ao vivo aí. Não dá para entrar ao vivo. Eu não tenho esse equipamento que eu consigo. A não ser que eu use esses streams da vida aí de lives, né? Mas a qualidade não é boa, pode cair. Você grava e manda para mim. Como isso, cara? Foi difícil entender, legal, né? É bacana, é bem interessante. Já bom, chegou a nossa pizza aqui. Posso fazer as honras da casa? Ela adoro. vem, adivinha, lá do Bonaparma, do meu querido Roberto Passarelli, Bonaparma. Se você está acompanhando o programa agora, 3233-6699. 3233-6699 é o telefone lá do Bonaparma para você pedir a sua pizza ou seu parmegiana. Para quem conhece, tem aquele macarrão delicioso no queijo. Frequenta lá o Bonaparma? Já vai no Bonaparma? Opa, já, várias vezes. Sabe que o Roberto Passarelli Bonaparma foi o cara que inventou o disque. Verdade? O disque nasceu aqui, Caramba. O disque de ligar e tal, e que fez tanto sucesso infelizmente, nessa pandemia. Muito obrigado. Que nós vivemos aí há 2 anos, quer dizer, muita gente se alimentando em casa, que hoje é o iFood, aquela coisa toda, mas começou com o Disque Pizza do Roberto Passarelli, isso final da década de 70, início da década de 80, aqui em Sorocaba. Então, telefone do Bonaparma, mais uma vez para você, 3233-6699. Você é bom de garfo, Jarbas? Eu como bem, cara, eu
Eu tenho em casa uma personal trainer, né? A Rosana. A Rosana de Castro é personal trainer e às vezes a pessoa fala, como é que é? Como é que é sua mulher? Aí... Sua mulher, Rosana, é personal trainer e você é assim? Tá, e aí? Mas ela pega no seu pé, não? Pega. Pega no pé? Tanto é que... Mas você não faz atividade física? Eu de vez em quando eu vou na academia. Eu tenho uma parceria com uma academia aqui de Sorocaba e eu sempre vou sozinho. Eu e minha filha Marília, né? A Marília mora comigo, né? Tem 20 anos. Tenho 2 filhas, a Marília de 20 e a Carol, fez 26 agora, mora na Califórnia. Eu ia sozinho na academia, né? Fazendo atividade física. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou levar a Rosana como minha personal trainer, né? Eu descobri que eu começava a contagem no 3 e terminava no 8. Ela começou a pegar no meu pé. Mas a atividade física é importante. Eu faço uma caminhada, né? De casa no Campolim. Que aliás é a caminhada com conteúdo, né? Você sabe que eu precisava fazer atividade física e comecei a caminhar. Só que um jornalista esportivo de TV tem o conteúdo. Eu comecei a andar sozinho ali, caminho, eu falei, eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu peguei o celular e comecei a fazer alguns temas, contei piada, falei de futebol e deu certo. Autoestima. Hoje passam de 2.000 caminhadas com conteúdo, né? Tem uma página no Facebook, Caminhada com Conteúdo, onde tem mais de 2.000 vídeos e assuntos diferenciados. Eu toco em assunto. Outro dia ligou um cara para mim de Belo Horizonte, eu olhei lá na DDD 31. Ele falou, Jarbas, você tem razão, o que você falou é verdadeiro. Nossa, o que eu falei, cara? Não, você falou que a pandemia, eu não era para mandar os 4 caras embora, porque eles estiveram comigo na pandemia, então eles vão continuar. Falei, nossa, eu salvei 4 empregos. Aí ligou um outro cara acho que foi de Araçatuba, ele falou, Jarbas, você tá certo, cara, eu tenho que me separar, essa mulher tá trazendo a minha vida. Falei, olha o poder do negócio do autoestima. Encontrei outro dia, eu faço às vezes no Campolim, às vezes no Parque das Águas. Encontrei um cara no Parque das Águas, o cara ficou olhando pra mim, né? Falei, aí fui no meu carro, fui guardar o equipamento. Eu trabalho com um estabilizador e um celular normal, né? Ele falou, posso falar com você? Eu falei, pode. O que você falou, você tem razão, cara. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Nossa, o cara tinha se separado da mulher, tinha 3 filhos, ninguém queria falar mais com ele porque ele já estava com outra mulher. O assunto que ele pegou 40 segundos da conversa, ele falou, você tem razão. Então essa autoestima foi um negócio legal que eu inventei e é patrocinado, inclusive. Às vezes eu faço de meia hora, 20 minutos, vai, depende do dia. Mas eu fiquei mais ou menos acho que uns 5 anos fazendo todos os dias. Todos os dias. 7 horas da manhã eu estava lá. Deixava minha filha na escola e já ia pro Campolim. Bom, é legal esse tipo de retorno, né? Esse feedback, quando você inicia um projeto quase que nasceu do nada, né? E começa a ter reflexo na vida das pessoas. Então isso é muito legal. Eu falei no início, que você é um cara que vai se reinventando, né? Você é um cara que vai falar, não, vamos, isso aqui dá certo, vamos fazer tal. E lá num determinado momento você foi narrar Gigantes do Ringue. Nossa, cara. Você acredita? Eu lembro do Fantomas. Eu fui depois, né? Eu peguei sei. Gigantes do Ringue, nova geração. Mas é engraçado que... Você lembra dessa geração, né? Tinha a Múmia, tinha o Fantomas. Lembro. Nossa. Até foi interessante, numa das transmissões, o Fantomas foi no programa. Ele sentou na cadeira lá daquele jeitão, quem lembra do Gigantes do Ringue? É antigo, hein? Aí ele entrou, lutou, bateu num cara e foi embora. Aí depois eu falei pra produção, falei, tô assim empolgado, cara. Até emocionado, viu o Fantomas dele. Que Fantomas? Fantomas? Não, claro, o Sargento Castelão com a roupa do Fantomas. Eu falei, pô, o Fantomas já morreu há 300 anos atrás. Então, eu conheci um cara de uma produtora de vídeo, ele gravava o Desafio ao Galo. Domingo de manhã. Domingo de manhã na Gazeta, das 10 ao meio-dia. Aí ele me convidou pra ir no estádio. Ícaro de Castro, em Ibirapuera. Fui lá um domingo de manhã. O cara falou, Jarbas, senta aqui do seu lado. Senta aqui do meu lado, pra você comentar um pouquinho do jogo. Falei, nunca fui comentarista na minha vida. Já trabalhava na Record. Nunca fui comentarista na minha vida. Aí, imagine, 9 de julho contra no São... Nem sabia quem são aqueles caras. Eu falei, pelo que eu tô vendo aqui, ó, o atacante ali, o Paulinho, ele já teve 2 oportunidades. Eu acho que o time do Paulinho vai abrir o placar. O Paulinho fez gol. Aí me chamou de novo. Falei, foi... Literalmente falei do nada. Sei lá, uns 3 ou 4 intervenções, eu falava o que estava acontecendo no jogo. Falei, Jarbas, você tem que estar aqui, cara. Aí, próximo jogo, fui comentarista. Na terceira transmissão, o narrador não podia ir. Já narrou. Já narrei.
Aí fiz essas brincadeiras. Na terceira transmissão, um cara falou assim: Jarbas, tem um amigo meu, ele é filho de um diretor da TV Globo. Ele vai começar hoje como repórter, Thiago Leifert. Eu tenho, inclusive no YouTube, eu com ele. Outro dia até encontrei com ele no aeroporto, ele cumprimentou, ele estava na Sport TV na época, né, depois. E foi interessante, porque daí essa produtora gravava o Desafio Galo e os Gigantes do Ringue. Aí ele falou: Jarbas, você não quer ir lá no Gigantes do Ringue qualquer dia? Eu falei: puta, eu adoro luta livre, cara. Eu assistia com o Sr. Rock, meu pai era no sofá da sala de casa lá em Cesarolândia, né? Falei: nossa, meu amor, veio esses caras. Fui lá, fiz um comentário mais ou menos parecido. O Michel Serdan falou assim: olha, nós vamos perder o nosso narrador, que ele vai pra TV. Era locutor da Jovem Pan e no SBT também. Ele foi fazer o jornal das antigas. Como é o nome dele, cara? Deixa eu lembrar. Sempre esqueço. Joseval Peixoto. Joseval Peixoto. Eu não sei, de repente até nem gosta de mim, porque eu peguei os lugares dele, cara. Encontrei uma vez no shopping com ele e falei: ô Joseval, Jarbas, ele... eu sei quem você é. E aí ele não ia mais querer narrar luta livre. Não sei porquê. Só que eu falei: Michel, eu não sei regras, eu não sei golpes, cara. Ele falou: não, é você que eu preciso. Eu falei: não pode ser, Michel. Aí fui narrar, mano, ele pega na mão, pega e empurra. Eu falei: cara, tá muito ruim isso aqui, cara. Eu vou começar jargões, né? Eu brincava com o meu irmão de vai pegar, vai pedir água, vai pedir. Então eu falei: vou pegar isso aí, liquida a fatura. Então eu comecei a criar, por exemplo, vai pra parte alta, ali que fica o ponteiro da balança, vai voar, voou, minha nossa. Não falei golpe nenhum. Ah lá, vamos ver quem é que... Os dois lutadores, um pegava no outro, né? Falava: vão medir forças. Quem é que vai levar melhor? Quem? O cara empurrava: Sargento Castelão. Então eu fui. E eu brincava muito com o público, né? Por exemplo, tinha a luta que Michel Serdan ia lutar contra o Moser, no ginásio lotado, cara, lá no 7 de setembro, ou às vezes em outros lugares. Eu brincava: quem veio ver Michel Serdan? Isso antes de entrar no ar. Quem veio ver Michel Serdan? Oh, meu querido povão. Quem veio ver o Moser? Aí lá no vestiário ele ficava pé da vida, né? Eu colocava o lado da balança mais pro Michel Serdan, que era o chefe da equipe. Aí fui narrando, fiquei 6 anos na Gazeta. Aí surgiu a oportunidade da WWE, a luta livre americana. Precisava de um narrador em português para narrar para o SBT e mais 17 países da África em português. Fiz o teste, colocaram 3 câmeras no estúdio em São Paulo. Falei: nossa, mas é só áudio, os caras querem câmera, né? Aí vieram 2 americanos para assistir, uma câmera de frente e uma câmera de trás. Falei: nossa, não, eles querem ver a sua interpretação, porque lá no Gigantes do Ringue é um ator, né, meu? O narrador é, ai meu Deus, né? Aí eles queriam ver. Consegui passar nesse teste, aí o americano falou: nossa, o cara é bem o que a gente precisa, mas ele faz o que na vida? O cara falou: ele é narrador esportivo. Ah, narrador de futebol? Pede pra ele narrar um gol aí. Eu peguei e narrei um gol de São Paulo. Dominou, bateu pra fora! Aí o americano falou e bateu na parede. Eu falei: nossa, o que aconteceu? Não, ele falou que você bateu pra fora. O cara traduziu pra ele, sabe? Aí ele falou: agora pra você passar no teste tem que fazer um comercial. Puta, eu tava vendendo carro na TV, apartamento. Tava super bem. Mas o que eu tenho que fazer? Grava um comercial aí. Aí eu falei pro cara: empresta um lixo aqui. Ele falou: meu, o cara quer que você grave um comercial. O que você tá pedindo lata de lixo? Dá esse lixinho aí pra mim. Peguei a lata de lixo na mão, peguei o meu celular. Eu vou mostrar um celular. Lembra do BlackBerry? Lembro. O americano tava com um. Inclusive ele deu o celular. Eu pedi pra ele, né? Eu falei: ó, esse é o meu celular. Eu vou te mostrar um celular novo, que a hora que você ver, você vai fazer isso com o seu. Ó. Pum, joguei o meu na latinha, na lata de lixo. Aí peguei o BlackBerry, virei. Puta, nem sabia que era, né? Ele falou: nossa, é o cara que eu preciso. Aí o SBT convidou a gente para ir para os Estados Unidos, eu e o Michel e mais um tradutor. A gente ficou 6 meses vendo luta todos os dias. A gente ficou num hotel em Stanford, a 80 quilômetros de Nova York. Esse Holiday Inn, que é o hotel, ele tinha mais ou menos 60% dos ocupantes eram lutadores da WWE. Conheci todos, cara. Esse The Rock, sabe? Todos esses, como é que é? Jeff Hardy, John Cena, que viraram ator americano aí, né? Desses filmes aí, né? Conheci todos aí, tem foto com esses caras aí todos. E aí todo dia ia pro estúdio, sensacional. O que você vê de Globo hoje, os caras têm lá. Eles fazem, pra você ter uma ideia, 340 shows por ano. Cada 2 dias tem um pay-per-view ou tem uma transmissão ao vivo. Então foi uma experiência muito legal. E o cachê era bom? $50 mil por mês.
Só que aí eu fiquei 3 meses no ar e o Silvio tirou do ar. Que tinha sangue. Pra você ter uma ideia, a Adriana Galisteu entregava às 4 da tarde pra gente, pra mim e pro Michel na transmissão. A Adriana estava com 3 pontos, 4. A gente tinha 11. O Luciano Huck estava com 14, 16. Já era o Caldeirão. Era o Caldeirão. A gente tinha 11. Só que tinha sangue na história. Aí teve um problema de processo. E o Silvio acabou tirando do ar. Mas foi uma experiência. Até hoje as pessoas lembram de mim narrando a WWE. Quanto tempo foi? Foi rápido. Foi em 2008, né? 2008 para 2009. A gente ficou 3 meses no ar só. E eu fiquei 6 meses treinando, amor. Porra, é baita experiência também, né, cara? Estados Unidos, conviveu com todo esse pessoal e para fazer uma coisa no SBT, né? Até então, acho que hoje talvez ainda, a segunda rede de TV do Brasil, quer dizer, isso muita repercussão, né? Então, é mais outra atividade que você agregou. E você trabalhou com o Ciro Bottini também, não trabalhou? Então, o Ciro assim, ó. Dá licença. A minha vontade era trabalhar na televisão. Isso só rádio, né? Trabalhava na Globo, depois fui em Record. Falava, puxa vida, né? Eu tive um envolvimento com uma moça, ela falava pra mim assim, você tem que trabalhar na TV. Falei, puxa, mas não, como é que eu vou ter uma oportunidade? Mas o que você quer fazer na TV? Falei, eu queria narrar futebol. Sem chance, né? Não tinha cabo ainda. Hoje tem espaço pra caramba, né? Eu fui até chamado pra Sport TV uma época. E aí essa pessoa falou, Jarbas, como é que faz? Teria que fazer um teste. Mas o que você quer fazer? Eu tenho um programa aqui na TV Gazeta que eu adoro. Vende carro. Chama Auto Shop. Domingo, sábado e domingo. Ela tinha o programa? Não. Ela é minha namorada na época. E ela tinha muita grana. E ela falou, vamos fazer o seguinte, como é que faz um comercial? Eu falei, olha, teria que ir numa produtora, pagar, vê pra mim. Eu arrumei uma produtora e fiz um vídeo eu vendendo um carro. Igual os caras faziam do Auto Shop. Peguei aquela fita, levei no Shop Tour. Que no Shop Tour não tinha carro, mas tinha lá, vendia roupa e tal, né? Shop Tour era do Luiz Carlos Galeb. É isso. E tinha o Auto Shop da Gazeta, que era uma delícia o programa e tal. Eu mandei a fita de VHS pro cara, ele falou, eu tô querendo um locutor de FM e um narrador esportivo. Narrador esportivo, achei você. Aí ele tava contratando o Ciro. O Ciro tava sendo contratado. Então ficou eu, o Ciro, o Keila, que era um gordão, né, que apresentava o Auto Shop da Gazeta, o Ciro e a Viviane Romanelli. Sim. A Viviane também trabalhou na Band depois, Shoptime, ficou um tempão junto com o Ciro. Só que quando a Viviane, morando no Rio, ela foi no Shoptime, o coordenador, o diretor lá falou assim, eu quero dessa fita de VHS, o cabeludinho, que era o Ciro, e o cara de óculos. Aí que eu tenho até uma mágoa do Ciro, porque o Ciro não me avisou que o cara me queria também. O Ciro você não ficou sabendo? 18 anos depois a Viviane me falou, Jarbas, também você foi bundão, né, cara? Você teve uma puta... Que chance que eu tive? Dei pro Shoptime, tava começando, o cara queria você. Aliás, de todos nós, por ser narrador esportivo e falar rapidinho, o diretor do Shoptime queria você, cara. Você nunca soube dessa história? Olha que coisa, cara. Nunca soube dessa história. O Ciro te deve uma grana, hein, bicho? Muita grana. Mas aí a vida é assim, né, cara? Eu fui pro outro lado, cara. Aí, ó, eu vim com esse trabalho de programa fiquei acho que 22 anos no ar, cara. Depois de 22 anos, eu fui gravar uma concessionária em Mogi das Cruzes. Eu gravei lá o comercial e tal. Aí tinha um cara lá no mezanino, ele falou, sobe aqui. Ele falou assim, quanto você ganha fazendo esse programa? Eu falei, por que você quer saber? Não, é que aqui eu gravo Shop Tour, Auto Shop, vários programas. E eu tenho 9 concessionárias. Só que cada concessionária um gerente fala diferente do outro. Eu queria um cara para padronizar. Porra, você toparia sair desse programa para vir? Você ficou garoto propaganda do cara? Fiquei, mas acho que uns 9 anos no Grupo Destaque. O Grupo Destaque tem 27 lojas hoje e 9 marcas. Aí eu chegava lá de gravação, eu ia para Mogi. Não, eu fiquei 14 anos indo para Mogi toda quinta-feira. Morava em São Paulo, depois morei em Osasco. 14 anos, toda quinta-feira eu ia lá. Então eu chegava às 9 horas da manhã, vinha o Shop Tour, vinha 4, 5 programas gravar comigo. Eu era o garoto propaganda da concessionária, né? Fiquei um tempão nisso. Aí em 2000, acho que por aí 2000 mais ou menos, eu casei com uma moça de Osasco, que tem a filha, a Marília, foi com ela. Elas queriam morar no interior. Eu falei, eu larguei tudo e vim para Itu para morar numa casa, num condomínio na Castelo. Eu larguei tudo. Já estava fora da rádio. A minha rádio estava começando a pegar. Mas aí eu vim para o interior, a internet era ruim, não era igual, né, na Grande São Paulo.
eu falei, precisava fazer outra coisa. Falei, vou começar a gravar vídeos de empresas. Aí a Caoa me chamou para fazer uma propaganda deles. Eu cheguei a gravar 19 concessionárias da Caoa, onde o seu cara buscava lá seminovos Caoa Alphaville. Aparecia um ícone com vídeos. Então eu comecei a produzir isso aí. Só que eu fui postando, e os meus vídeos começaram a ficar em primeiro lugar, pela palavra-chave. Aí eu falei, peraí, cara, isso é uma jogada. Mas como eu faço isso? Eu nem sabia como é que eu fazia isso. Aí eu peguei uma loja de tintas em Itu, deixei ela em primeiro. Peguei uma loja de carro, deixei em primeiro. Isso começou. Aí eu me separei em 2015 e vim morar de novo em Sorocaba. No mesmo lugar onde eu tinha saído em 85, na casa dos meus pais, que fica... Que não acho Luiz. É uma travessa atrás do Sesc ali, perto do Campolim. Quando meu pai comprou aquele terreno, não tinha quase nada, né? Hoje tem o Boss, tem um empreendimento imobiliário gigantesco sendo criado lá, então... Aí eu vim pra cá. Aí que eu comecei a sentir profissionalmente os meus vídeos. Chama vídeos geolocalizados. Pela palavra-chave, você clica lá, o cara está procurando, sei lá, uma loja de carros, um determinado modelo, ele acha. Uma casa ou qualquer produto de qualquer empresa. O cara digita no Google, né? Ele digita no YouTube, porque o canal de vídeos do Google é o YouTube. Tá. Dependendo depois do número de visualizações, esse vídeo vem pro Google também. Eu tenho vários clientes que aparecem no Google também. E o cara paga mensalmente para ter vídeos novos de promoções. Quer dizer, aquilo que eu fazia na TV com carro e com imóveis, eu trouxe para a internet no meu canal. Você busca lá Jarbas Duarte, acha no YouTube, tem mais de 5 mil vídeos. Agora, Jarbas, você com toda essa sua experiência, você vai se reinventando e nesse trabalho dos vídeos e tal, hoje a internet ela vai ganhando uma proporção, né, o streaming e tal. O que a gente está percebendo hoje? Vários figurões, né, nomes de peso da televisão, saindo da televisão e indo para o streaming, ou seja, é uma viagem sem volta, quer dizer, a televisão ela perde um pouco lá o seu telespectador, ela perde também a sua força financeira, porque não se tem, acho que bala para todo mundo, mas o streaming começa a receber, né, a receber uma audiência, um público que está migrando. A gente está num momento de transição mesmo, né? Eu lembro que eu trabalhei no Band Esportes, uma empresa, a mesma empresa do Gigantes do Ringue. Aliás, era um profissional que estava lá, eles montaram um programa chamado Ponto Esportivo. Era Tratando de Negócios no Esporte. Toda terça-feira no Band Esportes, meia hora. Então eu levava um diretor de empreendimento imobiliário, por que você está montando no seu condomínio uma área de lazer tão esportiva assim? Eu levava uma dona de loja, rede de tênis, academia. O cara está perdendo o cara da academia porque no prédio dele tem uma senhora academia. E aí eu comecei a apresentar esse programa do Band Esportes. Só que lá dentro da Band era um problema. Pô, deixa eu gravar, por exemplo, vou citar um cara, Elia Júnior, por exemplo. Eu quero fazer um comercial de uma concessionária. Não. Você é jornalista esportivo. Pô, mas o Jarbas faz, cara. O Jarbas é uma produtora independente. Tem nada a ver com o Band Esportes. Inclusive, eu trabalhei 6 anos no Band Esportes. Eu não fui uma vez, mas ir na Band para trabalhar, não, era tudo fora. Tá. Eles tinham um patrocinador lá, chamado Irving Mackin, que era uma rede de imobiliárias que bancava tudo. Tinham meia hora toda terça-feira. Aí levava o Zico, por exemplo, ele começou a vender aqueles gramados, né, sintéticos na época, né? E aí deu uma carga muito legal. Então, esse lado comercial da minha vida foi aparecendo. Eu fazia comerciais para a Globo todo fim de semana de concessionária. Então eu ganhava para fazer o comercial da TV Globo, aquelas chamadas na novela de sexta, no Jornal Nacional 2 vezes, e no domingo no aquele negócio lá como é que é, de agricultura lá, como chama? Globo Rural. Globo Rural. Aparecia 2 vezes. Eram 6 ou 7 comerciais. E no sábado e no domingo eu ficava na concessionária com o microfone sem fio. Aí eu fui pioneiro em feirões automóveis. Então o cara tinha lá 40 concessionárias no Center Norte, eu ficava com o microfone, com o sininho batendo. Opa, tá chegando aqui mais um carro vendido. Ficava lá, sábado e domingo. Música, era um negócio bem legal. Era um círculo. Nossa, era uma loucura, cara. Lotava. Eu lembro desses feirões. E essas coisas, né, Jarbas, elas vão se renovando também, porque uma temporada, isso pega demais. Tal. Hoje você não vê falar muito em feirão de carro já, né? Eu fiz no Caioás aqui esses dias aí, através de um banco, né? Ele levou lá, acho que 15 lojas. Pra você ter uma ideia, tinha 40 concessionárias no Center Norte. Tinha voo de helicóptero panorâmico se o cara comprasse um carro. Era um negocinho absurdo mesmo. E chegava a vender 300 carros.
É 300 carros no fim de semana. E vendia mesmo. Hoje, sem condição. Trabalhei concessionário do ABC, que eu fazia também esses feirões aí. Então eu fiquei muito conhecido na área de automóveis. O cara perguntar pra mim na fila do banco, você é o cara que apresenta lá, você acha que eu devo trocar meu carro? O cara achava que eu era entendido do carro. Até uma vez eu fui abastecer num posto de gasolina, o cara falou, ele olhou pra mim e falou, cara, passei anos da minha vida tentando descobrir que carro que você tem, porque você vende carro, né? Uma vez fui no banheiro, o cara olhou pra mim, pô, cara, esse cara aí, cada xixi sai um Uno. Que isso? Eu gravava muita concessionária Fiat, né? Mas é legal. Mas uma fase boa, né, cara? Uma coisa eu aproveitei tanto os Gigantes do Ringue, como o Desafio Galo, como a WWE, morar nos Estados Unidos, experiência sensacional. Você conviver com o americano, o negócio é muito louco. Pra você ter uma ideia, eu e o Michel na cabine aqui, a gente estava narrando, porque eles colocavam lutas antigas, o tradutor, ele pegava o inglês, jogava no meu fone em português e eu tinha que traduzir o cara. Então era fração de segundos. E eu, como fazia muita escuta, né, de outras transmissões, hoje eu narro um jogo fazendo escuta de uma outra rádio, porque como eu não tenho um repórter ao vivo, então eu consigo repetir em frações de segundos o que você fala. Eu treinava no carro, comercial de rádio, sabe? O locutor falava, eu repetia. Então, isso me trouxe uma experiência. Como é que o cara vai falar aqui? O lutador fala inglês, o tradutor pega aquilo lá, joga no meu fone em português, que eu tô ouvindo o cara em inglês e ele em português, e fala no ar. É louco. E em frações de segundos, para ninguém perceber. Não, é uma dinâmica muito, muito legal. Ó, o Urubatã XPL, olá, boa noite, amigo, muito legal sua história. Dona Rosana Castro, Marília Duarte, tem também aqui o Elias Porfírio, tá dizendo o seguinte, com tantas atividades, qual que você mais gostou de fazer até hoje? Por incrível que pareça, o meu sonho era ser narrador esportivo. Hoje a narração esportiva virou um hobby na minha vida. Eu não ganho dinheiro com futebol, eu ganho com os vídeos, né? Com essa interatividade dos vídeos. Quando eu resolvi abrir essa rádio na internet, várias web rádios queriam me retransmitir. Eu comecei a fazer um dinheiro com isso, de retransmissão. O meu aplicativo, eu tenho um aplicativo que tem quase 14 milhões de downloads. É um negócio assim absurdo. Até eu preciso filtrar que com a pandemia, o cara que comprou um celular novo, ele não baixou o aplicativo de novo. Aí ele foi no www.radiofutebol.com.br. Então ele pelo site. Tem celular que, apesar do aplicativo não ser um peso, as pessoas de internet estão falando o seguinte, que o site hoje, vão imaginar, o site no satélite, Paulo, ele é o tamanho desse quarteirão. O aplicativo, ele é do tamanho desse copo. Então eles vão fazer uma reciclagem nos satélites para derrubar todos esses sites pesados, porque tem muitos sites na internet que não existe mais e está lá. Sim. Apesar do cara pagar aquela mensalidade, aquela anuidade, né? O site está lá, ele é pesado, aos poucos vai se mudando de HTML por outro sistema, vai ficando mais leve, né? E aí aos poucos eu comecei a perceber que isso tudo que eu estava fazendo é uma união, o comercial que vai para minha rádio, o comercial que vai para o meu canal, é o comercial que vai para minha rede social. Eu uso tudo isso. Nas transmissões eu uso o meu canal do YouTube, o meu Facebook, Instagram, Twitter e a transmissão. A quantidade de pessoas... Eu estou naquela era... Hoje as pessoas querem ver, né, mais a transmissão. Ver o narrador narrando na cabine ou no estúdio. Hoje tem todas as emissoras de rádio tem câmera no estúdio e tal. E o meu ouvinte, ele gosta de ouvir. É engraçado. Eu já fiz uma pesquisa, a minha qualidade de transmissão é muito boa no YouTube. Mas a sua também tem vídeo, né? Tem vídeo também, tem comerciais, eu coloco drone, eu pego aquela imagem do estádio, principalmente esse da Libertadores América, da Comebol, eu tenho colocado a imagem do drone do estádio, mostrando a cidade. Eu faço o negócio ficar bem interativo, viu, Paulo? Bacana, bem bacana a participação das pessoas, é muito legal. O Claudinei Corsi também falando aqui, esse tem história, deve conhecer você. Francisco Scavone, boa noite, grande pessoa, grande abraço, tá mandando aqui também. Tem também aqui o Jamil tá dizendo o seguinte, Jarbas, lembro de você, olha que legal, lembro de você da época da Rádio Cacique fazendo FM musical. Você fez isso, contou aqui já. Eu fui pioneiro na Cacique, inclusive ajudei a montar o estúdio da Cacique, né? O Júnior fez o convite, porque eu fui gravar uma chamadinha no estúdio, tipo, nesse domingo, o São Bento... Ele falou, Jarbas, você não quer ser locutor da FM? Eu falei, não sei fazer isso.
Pô, a gente tá montando a Cacique FM, cara, não tem locutor ainda, você não quer fazer um teste? Grava aí. Aí eu chamei uma música, eu brincava no meu 3 em 1. Tá. Então foi fácil, né? Apresentar música, operar. Então eu fui pioneiro. Eu trabalhei na Antena 1, Rádio Cidade, depois fui para Santos, trabalhei na Cultura FM e depois na Rede Cidade. Musical. Tudo Fiz vários programas. Eu apresentei esse Love Songs aí, que era tradicional, né? Só... Pois é, um cara que tinha voz pequenininha, fui crescendo, treinando e acabei sendo, Vini França, que tem vozeirão, César Rosa, fiquei amigo do Julinho Mazeio. Então, o FM também eu marquei a presença com Love Songs. Sim, tradicionalíssimo, né? Uma das rádios mais tradicionais em São Paulo, que foi a Rádio Cidade. A Rádio Cidade marcou muito em São Paulo, era primeiro lugar por muito tempo. Depois as coisas foram mudando, de Rádio Cidade virou Rádio Sucesso e aí desapareceu. Infelizmente foi esse o fim da Rádio Cidade. E jogo, cara? E jogo, assim, futebol, assim, um jogo que você chegava a se emocionar de verdade com o jogo, se envolvia com o jogo, ou era totalmente isentão? Quando eu estava no interior, Santos e Campinas, eu até me emocionava. Depois eu comecei a conhecer os grandes locutores. Eu ia para Belo Horizonte transmitir Corinthians e Atlético com um repórter técnico, 2 repórteres técnicos. O repórter era torcedor do Corinthians. O Corinthians perdia, voltava mal-humorado, chateado. Aí eu começava a olhar e falei, eu não quero isso na minha profissão, cara. Hoje eu não tenho time de futebol. Os caras falam, Jarbas, você é corintiano? Não, eu canto. A minha narração era diferenciada. Na hora do gol, eu canto o hino do clube, seja Curitiba, seja Juventude, São Paulo. Eu canto o hino. Não tem narrador que faz isso. A minha narração era diferente porque ela é alegre, né? Eu lembro que na Record eu levei uma suspensão. Eu chamei um jogador de cara. Fiore Gilhote ficou bravo. Porque você falava essas palavras que a gente hoje no rádio. Nossa, eu era muito quadradinho. Eu fiz uma brincadeira uma vez com um ouvinte e eu levei uma suspensão na Record. Um bispo mandou uma mensagem pro Mário Cato, que era o diretor, e falou assim, tira esse cara de uma transmissão só. Ele falou, não foi legal. E foi uma brincadeira. Que hoje seria normal. O ouvinte me ligou. Quem é? Ô Jarbas, é o João de São Manuel. Opa, João, legal. Você faz o que da vida? Eu sou aposentado. Ô João, você era aposentado do quê? Eu trabalhava na Eletropaulo. Ah, você mexia com força, né? Eu falei, só isso, cara. Ele veio suspensão. Absurdo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma liberdade para interagir com o ouvinte, né? E sem o ouvinte não somos nada, essa é a grande verdade. A gente trabalha pro ouvinte, porque a gente, claro que tem o nosso prazer de trabalhar, mas o retorno é bacana ter o retorno do ouvinte. Você falar, ter ressonância, voltar, isso também é muito legal. E hoje, né, eu vejo pelo aplicativo, eu consigo ver online a quantidade de ouvintes que estão exatamente. O Urubatã falou que você é santista. O Urubatã é um advogado amigo meu, Urubatã de Almeida Ramos. Aliás, também está entendendo. Então, o Urubatã, por exemplo, é um caso interessante. Eu de estar todo esse tempo na internet, hoje eu dou aula para vendedor de carro e para corretor de imóveis, para ele aprender a fazer o vídeo dele. Entendeu? Entendi. O Urubatã, por exemplo, estou dando umas dicas para ele aí, porque hoje gravar algo na internet ou fazer ao vivo é muito fácil, mas tem algumas coisinhas que você... Às vezes um detalhezinho, né? Até engraçado, são dicas que você dá pra pessoa. Outro dia dei a dica pra um cara aí, amigo das antigas, ele falou, cara, você tá de brincadeira. Era só isso? Entendeu? Você melhora a imagem, melhora o som, né? Com dicas, que o YouTube te dá um tutorial de tudo que você precisa. Mas você precisa ter conteúdo, né? Esse é o grande detalhe. As pessoas querem entrar, o caso de um advogado, por exemplo, trabalhista aí, ele tem conteúdo. Só que aí, às vezes o cara tem conteúdo, mas não tem a técnica. Não sabe como aplicar. Hoje a gente vê milhões de visualizações em vídeos que não tem conteúdo e não tem técnica. É de qualquer jeito. Porque mostra a bunda da menina virando, porque mostra lá um corpo seminu quase. É o que dá audiência. Só que de 2018 para cá, 2018 para 2019... O Google fez uma limpeza no YouTube. Não sei se você sabia disso. Antes você colocava assim, vamos imaginar que eu vou postar um vídeo dessa pizza aqui. Eu colocaria Anitta dançando Bonaparma. Então a galera foi lá pegar a Anitta e pegou. Dava lá 200 mil visualizações. Então o Google foi lá e começou a dar essas tesouradas. Peraí, você vai falar da pizza? Então fala do nome da pizza, do endereço da pizza, mas esquece
Anitta, Corinthians, eles pegavam as palavras... Os links, né? Que era, pegava a palavra-chave que tinha muita visualização e colocava no começo da frase. Aí tinha essa quantidade de visualizações, né? Isso é uma coisa que hoje já não acontece mais. Não acontece mais. O robozinho do Google te derruba na hora. Eu, por exemplo, eu posto, por exemplo, vídeos de imóveis, de carros ou de produtos que eu vendo na internet. Hoje eu virei um vendedor virtual. Por exemplo, se o cara não tem condição de me pagar uma loja de carros, eu gravo o vídeo pro cara e coloco o número do meu telefone. Então eu faço isso com imóveis, faço com produtos, com celulares, né? Tem uma loja que vende iPhone, eu vendo iPhone para todo o estado de São Paulo através do meu número. Eu indico pro cara, você me liga, manda uma mensagem para mim, eu mando pro cara. Então eu tenho essa facilidade. A pandemia mudou muito isso, né? A pandemia, por exemplo, o delivery cresceu muito, né? Eu comecei a fazer muito vídeo de restaurante delivery, mostrando como é a hora que a pizza sai da pizzaria, a hora que chega com o motoboy, a hora que vai para a mesa do cara. Você está vendendo produto. Eu estou vendendo produto. Então, o meu conteúdo é isso. Você vai entrar lá e vai ver sempre vendendo alguma coisa. E esse é o seu diferencial, cara? Porque, como você falou, a gente vê de tudo hoje na internet, mas o seu trabalho é um trabalho muito bem feito, né, tecnicamente falando. Obrigado. É diferencial. Aí é que tá. Existe na internet um negócio chamado autoridade. Porque a gente até estava brincando aqui antes de começar, já mostrando alguns vídeos e tal, e eu acho os teus vídeos de muita qualidade e tal. Você até brincou, falou, isso aqui tem gente que pensa que tem 5, 10 para produzir isso aqui, eu faço tudo sozinho. Eu faço sozinho. Uma vez um amigo meu falou, você precisa conhecer o Tutinha da Jovem Pan. Eu falei, não posso conhecer o Tuta. Não, mas você faz... Não. O Tuta escreveu um livro, ninguém faz nada sozinho. É verdade. E eu faço um monte de coisa sozinho. O Marcelo Santos, que trabalha na TV Record, ele falou, essas transmissões aí que você faz do futebol, mostrando o drone e tal, né, o logo dos times e tal. Para fazer isso hoje numa TV, uma Record, são 11 pessoas, 12 pessoas. Então eu lembro que quando eu passei pelo SBT, era isso. Eu ia gravar loja de carro pela Gazeta, sem brincadeira, era uma Kombi, a gente começou numa Kombi, depois foi para uma Doblô, mas a Kombi tinha 7 caras. Motorista, produtor, iluminador, o cara que carregava o gravadorzão grande, o câmera assistente. Nossa, era absurdo. Gente. Hoje saem 2 só. Hoje eu saio sozinho. Mas também pela toda a tecnologia e pelo celular, porque hoje o celular você consegue fazer pelo celular. Eu quando comecei a gravar com o celular, fui bastante criticado mesmo. Pera aí, cara. Um exemplo. Fui contratado para fazer um empreendimento imobiliário, tá aí no YouTube. Cheguei lá, eu sozinho. Chegou o Falcão, meu amigo hoje, Falcão. Ele chegou com o carro dele, olhou para mim e falou: tô procurando um pessoal. Que pessoal? Da gravação, equipe. Não, sou eu. Não, tá de brincadeira. Falcão, você vai gravar só comigo. Como assim, cara? Aí coloquei a lapelinha nele, peguei e gravei ele. Ele foi embora. Ele falou, preciso fazer também um off pro FM, para falar do empreendimento. Eu falei, não, já tem, nessa gravação eu vou tirar isso aí. Aí depois eu coloquei a câmera no meu tripé e gravei, tá aí, tem lá 21 mil visualizações, eu e ele. Quando eu mandei para ele falou, você tá de brincadeira, cara. Você mandou tudo editadinho, tudo feitinho. Bonitinho, fui contratado por uma construtora, um empreendimento imobiliário aqui na região metropolitana de Sorocaba. Quando ele viu, e hoje eu faço isso sozinho. É um prazer fazer isso sozinho. Eu gravo, edito. Quando eu preciso de um drone, eu contrato um drone com um empreendimento imobiliário. Então, e geolocalizo. Então, se você procurar pela palavra-chave um imóvel naquela região, naquele condomínio, se tiver um vídeo meu, ele vai aparecer em primeiro lugar. Hoje eu ganho dinheiro fazendo isso, deixando produtos em primeiro lugar pela palavra-chave. Aí você fala, mas como é que o Google faz isso? O Google me dá relevância em 10 segundos se eu colocar uma palavra-chave. Eu faço até uma brincadeira dizendo numa loja que eu vou, eu consigo colocar seu produto em 10 segundos. Duvido. Aí eu faço um videozinho rápido e posto, vai no YouTube aí, aparece. É louco, né? Nossa, é muito legal. Eu insisto nisso, né? Nós que somos contemporâneos, a gente tem, às vezes, muita saudade da coisa mais artesanal, como a gente fazia. Você citou o exemplo aí de transmitir um jogo no posto de gasolina, depois lá no bombeiro e tal. Isso é muito legal. Isso, quando a gente pensa que a gente fez isso, é muito diferente, muito legal. Mas, por outro lado, hoje a tecnologia, ela transforma as coisas, né? Então, hoje as pessoas têm muito mais acesso e você com um celular na mão e uma ideia na cabeça, né? As coisas vão acontecendo. Você falou de uma certa forma se reinventar, né? Eu me reinventei no rádio, eu me reinventei na TV vendendo carro, virei garoto propaganda dessas concessionárias
E aí quando eu criei o vídeo geolocalizado, além do vídeo geolocalizado, eu precisava de mais, cara. Pô, já tem um vídeo aí no YouTube e tal, quero mais. O arquivo eu mando para o cliente postar na rede social. E hoje eu faço um trabalho diferente, eu faço a transmissão ao vivo no Facebook do cliente. Então se eu pego, por exemplo, uma loja de carros, eu entro no Facebook deles e tenho autorização com senha, e de lá eu falo com o público daquela loja, daquele restaurante, daquela pizzaria, através do Facebook deles ao vivo. Então, imagina, um narrador esportivo fazer ao vivo uma transmissão no restaurante, como é que faz do mundo? Você, qualquer lugar. Eu tenho uma página no Face chamada Acontece Sorocaba, eu vou e crio conteúdos de eventos que estão acontecendo. Teve lá o Festival do Torresmo, fui lá, fiz uma cobertura. Eu vou lá e cubro isso. E as pessoas pedem para que eu grave a loja deles ou mostre aquela bancada deles lá. Então eu tô me reinventando. E todo dia eu faço isso. Agora eu estou fazendo com esse programa de esportes, o Boletim da Bola. Eu estou convidando ex-jogadores, ex-jornalistas. Quando você falou da oportunidade, eu achei interessante que a pandemia, ela cortou muito o salário desses grandes medalhões aí do esporte. Então, como cortou o salário, ele falou, peraí, então faz o seguinte, abre um canal no YouTube, faz. Então aí provocou esse profissional ter o canal dele, né? A gente vê aí vários podcasts saindo, ou até alguns canais de Facebook, de rede social, o cara tá lá atuando. Então, além da TV, ele tá conseguindo fazer algo paralelo para poder ganhar algum dinheiro. Agora, em termos de dinheiro, remuneração, o que você tem para falar sobre Instagram, Facebook e YouTube? No YouTube, eu não, na verdade, não monetizo ele, né? Porque a quantidade de visualização não é igual a essas 1 milhão que os caras têm aí. Eu tenho esse privilégio de ter pela palavra-chave. Aí você fala assim, quantos seguidores você tem no seu canal? Não tem muito seguidor, porque o cara não vai no inscrito meu, ele vai procurar um produto, determinada palavra-chave, se tiver. Hoje eu consigo colocar qualquer produto em qualquer lugar do Brasil. Eu tenho várias experiências lá dessas empresas aí que são franquias, né? Franquia de pneu, franquia de óculos, franquia de piscina. Tem vários aí, né? Que eu posso até dar exemplo para você. Então, a grana, ela, na hora de você impulsionar no Facebook, essas redes sociais é assim, você impulsiona 50, você vai até impulsionar essa semana R$50 num salão de beleza, que eu gravei, teve lá 3.000 visualizações. Não vendeu nada, ninguém procurou. A pessoa quer alugar um espaço dentro do salão dela. Tem DD 21, DD 31, DD 11, vende tudo quanto é lugar. Só que assim, você precisa aprender a falar com o público que você quer falar. Eu, por exemplo, na minha rede social do Facebook, tem de tudo, homem, mulher. No Instagram é a mesma coisa. Eu não me especializei na rede social. Eu posto meu vídeo lá e que o meu interesse é o canal do YouTube e a minha rádio na internet, né? Através do aplicativo, eu consigo fazer que esses vídeos que eu crio também tenham visualizações. Ah, legal. Só pra gente fazer aqui, o Marcos Latino tá acompanhando a gente, palmeirense Marcos Latino. Um abraço para você, Marcos, sempre na sintonia, acompanhando aqui, mandando uma boa noite para todos nós. Então, é só entrar na lojinha do App Store, ok? E digitar Rádio Futebol ao Vivo. Futebol ao Vivo. Vamos lá, Rádio. Fazendo experiência aí? Futebol. O seu iPhone ou é que é? iPhone. O seu só na... Futebol ao Vivo, já apareceu aqui. Aí já dá uma clicada, já aparece a fotinho de Jarbas Duarte, a mesma foto da camiseta dele ali, tá aqui no aplicativo. Aí, vou lá obter o aplicativo, né? Pede para clicar 2 vezes aqui. Você não tinha meu aplicativo aí? Eu tinha, não sei o que aconteceu com ele. Participei aquela vez com você pelo aplicativo. Sabe o que é? É que ele troca de celular toda hora. Pode ser. Olha lá, saiu. Aplicativo, baixando o aplicativo. Eu troquei isso aqui faz pouco tempo mesmo. Olha lá, abrir. Saiu algum som aí? Já estamos abrindo aqui. Ele queria sair da Globo, me pediu. Você assistiu, meu Luiz? Então, isso aí, histórias do rádio. Tem todos os locutores aí. Que legal, cara. Conta a história de cada um. Aqui é o Silvio Luiz. Silvio Luiz. E fica em looping. Fica o Boletim da Bola, os meus patrocinadores e esse daí. Todo mundo fala aí. Luciano do Vale, Kleber Machado, Galvão Bueno. Luciano antes de morrer, né? Que foi o grande momento da TV. Esse Juarez Soares. Pô, que legal. E tem patrocínio aqui, a Dona Hortência ainda. É isso? É. Pô, que legal. Então, aí
Aí embaixo... Kleber Machado entrou, o Bono Pneus tá aqui. Então, se você clicar aí e no aqui logo... tá lá, vai Facebook, vai pro Twitter, enfim, vai pra onde quiser. YouTube. WhatsApp. Aí embaixo, esses logos, se você clicar, vai buscar um vídeo que eu fiz no YouTube. No YouTube da empresa. Da empresa. Essa primeira que aparece aí, hoje eu estava checando, tem 21 mil visualizações. Tem 42 clientes aí. Tem várias empresas. Vou pegar aqui o teu aplicativo e vou jogar aqui onde ele sempre esteve, que foi quando só tem aplicativo de rádio. Muito bom, Jarbas Duarte. Rádio Futebol ao Vivo. Você é um cara que se vira mesmo. Antes, vamos confidenciar aqui. Antes de começar o nosso bate-papo com o Jarbas, ele recebeu um áudio do Milton Neves. E o Milton Neves falou exatamente isso. Cara, você é um... Como é que ele é? Lutador, batalhador, guerreiro. Você vê da o áudio dele aqui? Dá, põe aí. É que eu mandei o link do programa pra ele assistir. O Milton é ele que criou esse slogan, o maior grito de gol do Brasil. O Milton sempre acompanha o meu trabalho. Eu fui garoto propaganda de várias concessionárias que a agência dele cuida. E é engraçado porque primeira credencial que eu fui pegar na Avenida Paulista, lá na CESP, eu trabalhava aqui em Sorocaba, eu peguei a credencial e estava no elevador. E vinha vindo o Milton Neves. Que é o mesmo prédio onde ele tem o escritório dele lá. Aí ele olhou para mim, olhou para minha credencial e falou, nossa, isso é uma credencial? Você faz o que em rádio? Eu falei, sou narrador esportivo. Ele, sério? Como é seu nome? Eu falei, Jarbas Duarte. Ele falou, putz, com esse nome você não vai a lugar nenhum. Sincerão. Falou, eu tava fazendo 19 anos. Cara, eu vim chorando, cara. Chorei no ônibus, chorei no elevador. Mas ele brincou. Não, se você for bom, você pode ser chamado até Zé, né? Zé Silvério, né? Aí, cara, eu fui numa concessionária, eu tava apresentando um evento numa concessionária que a agência dele tomava conta, e aí eu chamei ele no canto, falei, Milton, você lembra de mim? Aí ele falou, não lembro, Jarbinhas, tá? Pô, você falou isso pra mim, eu falei, juro que eu falei, meu, que animal que eu fui. É o áudio dele, ó. Deixa eu voltar no comecinho. É lutador. Alô, meu caro Jarbas Duarte, o lutador. Tunicão e Reinaldo Costa viraram cantores dos bons. Sabe o que é, cara? Eu tenho umas 3, 4 mil mensagens atrasadas. Eu não tô dando conta. Ela está me fazendo mal pra vista também. Tô viciado nessa porra. Figura, né? Grande abraço pra você, viu? Você é um lutador. E quando estiver em Sorocaba, lembra que eu sou um cidadão de lá também. Um abraço. Esse é Milton Neves. Figuraça. O Marcos Latino tá perguntando aqui, qual foi o gol mais bonito que você narrou? Gol de bicicleta do Neto no São Paulo, no Morumbi. Foi bonito mesmo. São Paulo e... Bicicleta, pô. São Paulo e Guarani. Aí eu fiz mais um, quer ver? Pela Record, eu narrei um gol do Miller, na Vila Belmiro. Então eu narrei o gol, Miller, é do Santos. Aí eu falei, Miller. A galera, Miller. É o Miller. A galera já tava falando, Miller. Eu entrei no meio, sabe? Ficou lindo a transmissão, ficou linda a transmissão. Pô, que legal. Pô, quantos jogos você acha que você já narrou, cara? Nossa, muito, cara. Mais de 1000, com certeza. Mais, nossa. Tantos anos. Eu tô desde 82 narrando o jogo. Não parei, fim de semana. Eu lembro que esse Valdemir Amorim da Rádio Brasil falou, rapaz, você tem certeza que você é narrador? Eu falei, mas você ouviu aí, você acha que eu não tenho condição? Não. Trabalho de domingo, cara. É o que eu quero. Que você vai trabalhar todos os domingos. É o que eu quero. E é verdade mesmo. Todos os domingos, cara. No rádio, cara, no rádio e TV, se precisasse pensar 2 de cada veículo aí, que você fala pra esses caras, são fera. Eu conheci praticamente todos, né? De Luciano do Vale, uma produtora da Rádio Gazeta, do Disparada. Eu fiz Disparada no Esporte, né? Dizem que quem não trabalhou no Disparada no Esporte não passou pelo rádio. Eu narrei com HT sentado na traseira da Elba, subindo a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, narrando a São Silvestre. Então eu fiz Você trabalhou com o Regiane Ritter. O Regiane Ritter. Aliás, para quem não sabe, a Regiane Ritter foi repórter da Gazeta. Uma vez eu viajei com ela, ficamos no mesmo quarto, ela saiu e falei, meu Deus, fica tranquilo, aqui eu sou homem. Regiane Ritter, Ligeirinho, Eduardo Luiz. Nossa, tanta figura, Pinheiro Neto... Todos esses, Márcio Bernardes, Silvio Ruiz, o verdadeiro, lá de Santos. Silvio. Então, faleceu, né? Faleceu. Então lá em Santos trabalhei. Foi engraçado que quando eu saí da cultura, da Brasil, de Campinas para ir para a cultura, eu fiz 3 jogos lá.
Eu era o coordenador, entendeu? Então eu cheguei para ser o chefe da equipe e narrador. Eu narrei 3 jogos. O terceiro jogo, eu estava voltando acho que de Marília. O plantão esportivo falou: Jarbas, você não precisa vir mais aqui para Santos. Nós não queremos mais você. Falei: como assim, cara? Fui contratado faz um mês. Nós temos 4 narradores aqui desempregados. Então você de Campinas, pode ficar em Campinas aí. Falei: mas o Beto Mansur, que era o dono, que é o dono da rádio, ele falou: não, me contratou. Falei: não precisa. Então eu enfrentei muitos problemas, cara. Eu cheguei na segunda-feira para conversar com o diretor, com o dono da rádio. Eu falei: a equipe não quer mais o Jarbas. Não é porque o Jarbas é ruim, porque o Jarbas... Não, eu não tinha esse problema. Sempre foi amigável. Mas é que já tinha 4 caras. Agora aconteceu isso aqui, a mesma coisa na CBN. A CBN tinha 3, 4 caras desempregados. A CBN me chamou. Montei uma outra equipe em Santos, chamada News FM. Aí o diretor, nesse caso da cultura, falou: Jarbas, vamos fazer o seguinte... Eles falaram que vão fazer greve. Falei: nossa, mas só porque eu tô aqui? Não, eles querem um outro locutor, que o cara foi mandado embora e contrataram você. Falei: mas que culpa que eu tenho, cara? Aí ele chegou e falou pra mim: você consegue narrar o jogo do Santos domingo sozinho? Falei: como assim? Montar equipamento, transmitir. Falei: o que eu mais fiz na minha vida sozinho. Tá bom, então eu vou mandar os 9 caras embora. Porque os caras estão fazendo greve. Eu não quero ninguém fazendo greve na minha rádio. E é cara que não tinha patrocínio, não tinha. Porque rádio virou um negócio de patrocínio, né? Então eu tive vários problemas em relação a isso. Eu sempre fui muito Caxias no rádio. Eu lembro que eu ficava tão nervoso, eu pegava uma escala e colocava lá 30 manchetes. Manchete do Corinthians, manchete do Palmeiras, manchete... Quando o repórter não gravava, eu era chato, eu ficava bravo. Aí até um dia o diretor chamou: Jarbas, tá bom, o cara não gravou, ele não gravou a manchete do Palmeiras na abertura da jornada aí. Mudou o que no seu salário? Falei: nada. Então relaxa, moleque. Fica na, sabe? É exigente. Né? Eu sempre fui assim. Quando eu fui trabalhar no jornal Primeira Mão, o jornal fica na Avenida da Rebouças ali, né? E ali precisa arrumar um lugar para estacionar seu carro. É um absurdo, não tem. A não ser que você pague. E o jornal Primeira Mão tinha um estacionamento grande. Só que chegava 10 horas, 8, lotava de corretores e vendedores. Não tinha de pôr o carro. Só que eu chegava às 7 horas da manhã. Eu tinha só para mim. Aí eu ganhei um prêmio como melhor vendedor. O prêmio do Jarbas é uma vaga no estacionamento. Falei: não quero a vaga, eu já tenho a vaga. O que você quer fazer? Eu quero andar no elevador do Primeira Mão, porque eram 4 andares. E quando a gente passava no corredor, o Primeira Mão tinha 300 atendentes. Então naquele corredor ficava todo mundo fumando. Eu não fumo, né? Então vinha aquela fumaça de cigarro. Eu falei: eu quero andar no elevador. Eu falei: você é chato, vai caramba. Eu consegui no elevador da Primeira Mão. O jornal Primeira Mão me deu uma... A gente tinha um programa na Band, né? Na Band das 10 ao meio-dia no sábado. E no domingo das 11 ao meio-dia. Chamava TV. Chamava Banco de Imóveis e Super Alto. Os 2 programas que eu coordenava e apresentava. Dei a oportunidade para um monte de apresentador desses que estão no ar aí, né? E foi engraçado porque o jornal Primeira Mão, ele queria fazer algumas matérias, né? O jornal é assim, eles vendiam, por exemplo, a edição de quinta-feira ia vender 32.850 edições. Como assim? 32.800? Eram 32.832 anúncios. Quando você anunciava lá uma churrasqueira para você vender, você ia na banca, comprava o jornal para você ver o seu anúncio. Então, todo anúncio tinha uma venda. Olha que loucura. E aí eu falei: vamos criar matérias de como o cara vê o jornal Primeira Mão. Aí eu gravei com um senhor de uma oficina, ele queria anunciar o Uno dele para vender. Então ele colocou lá: vende-se Uno. Vamos anunciar no jornal Primeira Mão que vende, né? Ele falou para a mulher dele: só que eu vou colocar, amor, o telefone de casa, né? Não, mas o Uno tá na oficina. Não, mas eu não vou cuidar dos carros, eu tô na oficina. Vamos colocar o telefone de casa para vender o Uno? Tá bom, ela foi e colocou. Passou uns 15 dias, ele ia almoçar todo dia, ele falou: amor, e o Uno, não vende? Ninguém ligou. Ela falou: tem umas 10 ligações por dia. Como assim? Mas como é que a pessoa fala? A pessoa fala aí que está vendendo um Uno. Aí eu falo: sim, aqui é um Uno do meu marido. Mas ele tá bom? Olha, a gente só usa ele de oficina para casa, porque ele trabalha na oficina. Não vendeu ninguém. Ninguém queria comprar o Uninho. Ninguém comprar o Uninho da mulher. Pô, sensacional, belas histórias. Cara, pra gente finalizar aí, conta uma história engraçada do meio, uma história que você sempre lembra que foi engraçada e que faz parte aí. Olha, de tantas viagens erradas, aeroporto errado, não perdi a transmissão, mas de tantas coisas foi engraçado. Eu comecei a gravar comerciais para TV
Então, fiz garoto propaganda do Habib's, do Santander, da Toyota, da Fiat, Net, Sky, Conhaque Dreyer, eu que falava aqui dureza no último comercial do Dreyer. Nossa, tantos que eu fiz. Fui pro Sai de Baixo, fiz 2 novelas como ator. Aí eu não quis sentar no banquinho lá, fazer o teste do sofá. Ele não deu certo. Foi assim, eu fui fazer um teste pro Conhaque Dreyer. Tava lá, então tem um produtor, tem um monitor. Lá eu sentei numa mesinha assim de bar. Eu falei pra ela, o que eu faço com o meu óculos, com o meu celular? Aí ela falou assim, porque o óculos tá dando reflexo na luz, né? Não, faz assim, ó, tira e coloca na mesa. Aí eu tirei, aí eu falei, nossa, mas isso aqui na mesa parece um baiano. A hora que eu falei isso, a baixinha produtora saiu lá de trás do monitor e veio e falou assim, escuta aqui, seu paulistinha de merda. Eu sou baiano, com muito orgulho. Eu achei que ia perder o comercial, no fim acabei fazendo. E é engraçado porque o rádio, as transmissões antigamente eram tão diferentes, né? Hoje pela internet é tão fácil fazer uma transmissão, né? Eu ia, por exemplo, para Fortaleza sozinho, para a Rádio Cultura de Santos, e lá eu instalava o equipamento e colocava o fone de ouvido, o microfone e chamava. Você lembra disso? Você pegou a época. Alô São Paulo no Brasil, né? Embratel. Aqui em Embratel, Rio de Janeiro, quero falar com o Embratel Campinas. Então o que eu fazia? Alô Embratel, alô Embratel. Lá na rádio de Campinas, o operador, ele gravava eu falando, tem alguém ouvindo aí? Tem alguém me ouvindo? Já tava o gravando. Jarbas. Eles gravavam. Então eles botavam essa gravação de volta para mim. Então alô São Paulo, alô Campinas. Aí entravam, alô, é o Jarbas. Isso, eu mesmo falou comigo. Outra sacanagem. Sacanagem, muito engraçado. Muito Mas legal. É isso aí, Paulo. A história do rádio, eu até tô completando 40 anos de rádio já. Você gravou na Uniso, né? Gravou na Uniso. Tá fazendo um documentário dos 100 anos de rádio, né? Convidando todo mundo, Sim, né? vou estar lá semana que vem. Muita gente boa. Também tem muita história para contar. Tem algumas. Bacana o projeto, né? O rádio, né? É que você falou da internet. Hoje o FM ou a rádio que não tiver a internet do lado com a interatividade não tem sentido de estar. Não tem essa internet. Hoje você vê TV com o telefone, o QR Code na tela. Quem teve essa experiência é sensacional, né? Eu usei o QR Code em 2003, cara, em revistas de imóveis. Colocava o QR Code, quando o cara clicava ia para o vídeo do YouTube. Então eu fui inovador de algumas coisas. Comecei a usar essa tecnologia bem antes do que estão fazendo aí, viu? Bacana. Jarbão, você é um puta cara. Eu acho que você eu vejo como um cara que vai se reinventando mesmo. Como o Milton falou, você é um lutador, você corre atrás, você não tem preguiça, você filma, você vai conversar, você chama o cara, quer fazer um vídeo aqui? Eu não quero, quero. Você corre atrás realmente das coisas e é isso, né? Ter essa vitalidade. Com relação à família, tá lá com a dona Rosana e tal, tá sossegado? Tô há 6 anos com a Rosana, morando aqui em Sorocaba, tô sossegado, sosseguei agora. Quantos casórios tem aí? A Rosana é a 10ª. Meu Deus. Meu pai falou. Aí os caras falam de mim. Meu pai falou, mas eu fiquei só com a dona Cida, pô. Não, sabe o que é? Às vezes a pessoa. Eu priorizei muito a minha carreira. Eu fui para Campinas com a Jaqueline acabou a faculdade e voltou. Eu dei sequência. Eu fui para Campinas, depois fui para Santos, depois voltei para São Paulo. Eu não deixei o relacionamento atrapalhar, porque hoje, Paulo, desses amigos que nós temos aqui em Sorocaba, até na Uniso a gente tem encontrado com um desses locutores das antigas, né, os mais novos. O cara casou, ele não vai embora para São Paulo. Eu fui, eu larguei tudo. Eu tinha 18 anos para 19, fui fazer faculdade. Tive a oportunidade de ir para Curitiba, trabalhar com o Hidalgo lá depois da Record. Voltei para Santos. Então hoje, pra você ter uma ideia, eu fui para Campinas e para Santos em 2 emissoras de rádio grande da minha casa. Não precisei mais sair daqui. Então eu tô fazendo tudo na minha casa. Um dos maiores locutores do rádio, sem dúvida alguma também, que é o Oscar. Você trabalhou com o Oscar? Oscar hoje só vai no estádio quando precisa ir, mas não vai nem pra rádio. Narra lá da biblioteca dele, cara. Então eu comecei a perceber isso. Outro dia eu estava na CBN nessa época, ele transmitiu o jogo do Corinthians e ia transmitir o Guarani na sequência na rede CBN, né?
Aí ele falou, tô aqui em casa. Eu falei, porque até então a gente não fala que tá em casa, né? Hoje eu falo, hoje eu brinco. Não, mas o curioso é que quando começou o Off-Tube e tal, você ia até o estúdio da rádio, né? E lá do estúdio da rádio, você fazia lá o tubo, aquela coisa toda, porque não ia pro estádio. Hoje nem pro estúdio da rádio se vai mais, o cara faz da casa dele. Você vê, o jornalismo, quantos jornalistas aí, tanto na Band, Jovem Pan, o cara tá na casa dele. O cara fala em Brasília, o cara foi morar nos Estados Unidos, está participando de um programa. Sim. Então isso não tem mais volta. Cada dia as câmeras estão ficando melhores, as transmissões estão com o 5G aí chegando. Vai melhorar só para você ter uma ideia, eu tenho um aplicativo aqui, esse aplicativo ele fala com o meu aplicativo. Então se eu quiser, num botão, eu transmitir no meu aplicativo, eu paro a programação e falo daqui. Sem maleta, sem chure, sem microfone, sem cabo, sem fone, sem nada. Olha que ponto nós chegamos. Só que você falar para um locutor agora das antigas, ele fala... Eu lembro, por exemplo, eu narrando, eu converso, viro, né? O Fiore Gigliotti, na época da Record, ele narrando na cabine, eu fazia a coordenação e abertura. O Fiore, se você tocasse nele, ele parava. Domina o Palmeiras, vem pela direita, você fala... Ele parava. Então, para dar um recado pro Fiore, você tinha que esperar ele chamar um repórter, ele respirar, né? Hoje não. Com a internet eu opero e falo. As pessoas estão aprendendo. O dia que eu vi o Ricardo Capriotti no programa da Bandeirantes, ele operar, eu falei, mudou tudo. Não, e então ele opera mesmo. Hoje, na Bandeirantes, a gente percebe isso na Band News, tem muito disso. Eu ia com o Tadeu Bismara para São Paulo, ali na Castelo Branco, a gente parava na entrada da Castelo Branco, esperava um garoto vir com a gente, era o Ricardo. O pai dele trazia ele. Exatamente, trabalhou aqui na Rádio Cacique. O Oswaldo Pigato Júnior está dizendo o seguinte: grande Jarbas, o maior gol do Rádio Esportivo Brasileiro. Lembra-se, ele já contou essa história, quando você transmitiu o Desafia o Galo, futebol amador também de Campinas, aos sábados à tarde pela Brasil 5000. É esse programa que eu apresentava de manhã, que eu narrava no domingo de manhã, e que é até engraçado, do lado tava pela Brasil, o cara tava pela Cultura. Ele narrou o gol errado do outro time. E aí todo mundo ali tinha parente do cara, né? Sim. Você tá narrando errado, falou pro Clóvis Pereira, né, que era o narrador. E aí no intervalo ele agachou ali e narrou o gol de novo, invertendo. Histórias do rádio. Histórias do rádio. Aliás, no meu aplicativo tem histórias que o rádio nunca vai contar. Então tem Maciel, tem o Milton, tem vários locutores das antigas. Marcel tá tentando sobreviver ainda, hein, cara? Marcel tá lá com as suas dificuldades hoje. Marcel tá com mais de 70 anos hoje, né? Não tenho nem ideia da idade do Marcel. Ele foi meu chefe na Record. Eu acho que o Marcel tá com um pouquinho assim. Não, o Marcel foi um dos ícones do rádio. Nossa. Só que hoje a gente percebe que tenta, mas tá engasopando. Mas hoje a transmissão, ela mudou muito, né? E se você pegar uma transmissão da Record, a rapidez era as aberturas que eu fazia na rádio. Agora, o que eu percebo também no rádio hoje, pouquíssima renovação. Outro dia o Marcelo Duó falou isso, né? É difícil você encontrar um cara que queira narrar direitinho, né? Ser normal, ter técnica para fazer isso. Marcelo Duó que trabalha na Band News. Na Band News, né? Trabalhando na Globo também, né? Um amigo das antigas aí também. É verdade, é difícil renovar. Quando você fala narrar, o cara, meu Deus do céu, não é um bicho de sete cabeças, tem que treinar. Hoje o que eu faço na internet, às vezes até sou criticado, você não narra todo o jogo, eu não narro lateral, não narro tiro de meta, prefiro falar com o ouvinte. Então a minha transmissão era mais cadenciada hoje, mais calma, sem gritaria, porque antes, para ouvir, você colocava o rádio lá alto. Hoje não, você tá com o telefone celular, você tá me ouvindo aqui na cama, deitado. É isso aí. Pra que eu vou gritar, entendeu? Os meus comerciais também são assim. Legal, cara, muito legal. Esse é Jarbas Duarte, falei aqui no início, né? Jornalista, locutor esportivo, mestre de cerimônia, cara que cria conteúdo na internet, enfim, cara que faz tudo, foi apresentador de programa na televisão vendendo carro, vendendo imóvel, trabalhou narrando Gigantes do Ringue, luta livre. Cara do céu, você só fez Fórmula 1 muito tempo também. Na época boa do Senna, viu? Isso é importante falar, porque naquela época a Fórmula 1 era uma delícia, né? De você assistir, de transmitir, era muito legal. Porra, parabéns pela sua história, assim como o seu amigo Urubatã falou aqui. Jarbas, parabéns por toda a sua história e sucesso. Marcos Latino também mandando um abraço aqui. Também aqui o Marcel está dizendo o seguinte: Jarbas, não sabia que da sua história, que você tinha feito tudo isso. Eu vejo, aliás, ele fala que já encontrei você nas caminhadas do Campolim e não tem ideia de todo esse seu currículo. Bacana, cara. Aliás, tem essa coisa, às vezes,
na cidade onde você mora em Sorocaba, já morou, passou, está de volta a Sorocaba e tal. Mas tem isso, né? Às vezes as pessoas não sabem toda a sua trajetória profissional, toda a história, né? Não sabe. Por exemplo, na pandemia, como parou tudo, eu recebi uma ligação da Player One, eu comecei a narrar futebol digital também. Eu lembro. Você sabe que quem não acompanha isso, é interessante. O SBT fez até uma matéria comigo, porque na pandemia, como o futebol parou, mas continuou digitalmente, né? Antes você jogava lá o FIFA com o computador, ficou chato, você começou a jogar com uma outra pessoa em qualquer lugar no mundo. Hoje eu transmito 11 contra 11, então cada um no lugar. Tem menino aí ganhando $30 mil jogando, né? Hoje o Neymar tem um time, o David Luiz também tem um time, tem cara ganhando muito dinheiro, e as transmissões acontecem de 9 da noite até 2 horas da manhã. Meu Deus. Eu transmito no meu canal do YouTube, se quem quiser acompanhar, são times amadores, mas com jogadores profissionais. Por exemplo, a plataforma da Konami tem lá, só para você ter uma ideia, tem mais de 50 mil clubes. Deve ter outro universo. Né? Deve ter por volta de 2 milhões de jogadores. Porque o cara ali jogava sozinho, ele ganhava alguns torneios. Então ele vai lá na plataforma e se adiciona como lateral esquerdo, por exemplo. Aí um Neymar da vida está montando um time. Ele quer contratar o melhor lateral. Então ele vai na plataforma da Konami e vê lá pela pontuação, pela conquista. E paga para esse cara. E paga. Tem um menino que mora em Uberlândia, ele joga no Barcelona, o time do Barcelona, ele ganha $35 mil. Meu Deus. É louco, né? Pra jogar, e se falar, o garoto pra jogar no computador. Ele tem 16 anos. Só que aí isso é online, né? Só que quando ele quer fazer uma partida diferente com os amigos dele, ele fica offline. E às vezes eu transmito também jogos offline. É muito. E chega a ter uma audiência de 20 mil pessoas. É um negócio absurdo. Sensacional. Jarbas Duarte é o convidado hoje do Paulinho Playcast, que volta na próxima terça-feira, sempre 8 da noite, sempre um convidado diferente. Esse é o nosso cenário com as lembranças que nós ganhamos aqui de todos os nossos colegas e entrevistados. E aqui hoje ganhei essa caneca. Mais uma caneca, hein? Essa caneca de Jarbas Duarte, futebol ao vivo e boletim da bola com Jarbas Duarte, faz parte também agora do nosso cenário permanente aqui no Paulinho Playcast. Amanhã tem mais, amanhã tem o Na Boa Podcast, amanhã é quarta-feira, quinta-feira tem o Papo Hype, sexta-feira é o contrário? Não, só amanhã. Ah, é só amanhã? Sexta não vai ter. Ah, quinta-feira não. Feriado agora. É feriado, é verdade. Essa semana é feriado. Então amanhã tem o Papo Hype com o Na Boa amanhã com o Gabriel, né? Com o Lucas. Lucas Gabriel e com o Mauro. Então, fica aí o convite para você acompanhar amanhã mais um bate-papo aqui em nosso canal. É o 102 Play. Eu estou de volta amanhã, a partir das 6 da tarde, com o Jornal da Band, no FM em 102,7 para toda a região metropolitana de Sorocaba. Também no nosso canal aqui no YouTube, o 102 Play, onde você acompanha o jornal com áudio e vídeo. A todos uma ótima noite, geladinha, tá frio. E vamos correr para cá, porque daqui a pouco já começou já. Hoje tem jogo do Santos, tem Santos e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O pessoal falou que você é santista. Santos ganha Juventude hoje, não? O jogo lá em Caxias. E o Busto tá mexendo no time toda hora, né? Tá difícil. Mas hoje volta o Marcos Leonardo, talvez. O Kaique também tá fora. É, isso aí. Pessoal, uma ótima noite. A gente se fala aqui no YouTube, no 102 Play, no canal, no Paulinho Playcast, na próxima terça-feira. Vou tomar minha coca aqui e comer minha pizza agora. Opa, vamos lá.